no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Chame no WhatsApp 19 9 89 89 35 26. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 7h, mais 4 minutos. Claudinei Corsi. Agora 7h, mais 5 minutos em Campinas. Olá, muito boa noite para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, Jornada Esportiva, Campeonato Paulista, Série A1, quarta rodada, às 8h. A bola rola na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Guarani. E você ligado com a gente nos nossos canais no Facebook, também no YouTube, canal Futebol Interior, através do nosso app,
para Android no canal de áudio do nosso site e também no Rádiosnet, tudo rádios, radios.com. Sejam todos muito bem-vindos à nossa jornada esportiva. Corinthians e Guarani, 8 da noite, Neoquímica Arena. Você vai acompanhar com a narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai, Felipe Marques. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. A coordenação de esportes aqui dos canais Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva de Alcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corsi, agradeço antecipadamente o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande noite de esportes junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. E por aqui nós falamos sempre em nome de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Falamos para Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Com a gente também Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Com a gente também Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. No ar, a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Participe, mande a sua mensagem. Colocaremos a sua mensagem aqui no ar, no Facebook, no YouTube, canal Futebol Interior, também através do nosso WhatsApp 98989-3526. Nós aguardamos a sua participação. 7 da noite, mais 8 minutos. A partir de agora eu vou girar os primeiros e principais destaques aqui da nossa jornada esportiva, começando com o destaque do Bugre. E o destaque do Bugre, o primeiro e mais importante, chega na voz dele. Albert Cavalcante. É, ele que esteve de folga na última jornada, hoje já está por aqui, o garotinho de Valinhos, Vinhedo e adjacências. Albert Cavalcante, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, destaque do Bugre, Albert. Boa noite, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca. E a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior. Claudinei Corsi, sentiu a minha falta? Não. Então vamos lá. Então vamos o que interessa. Saúde não tem pressa. Como diria o outro. Vamos com informações do Guarani, né? O Mozart Santos confirmou 3 desfalques por questões físicas, viu? É isso mesmo, torcedor. Além do Derek, né? Giovanni Augusto, que ficaram fora do empate por 0-0 contra o Ituano na rodada passada. O atacante Bruno José. É ele mesmo, o Bruno José também foi vetado pelo departamento médico. Né? Sem o Bruno José, Neilton e Bruno Michel disputam a vaga. Para o lugar de Giovanni Augusto, Iago, que na última partida foi escolhido para ficar no lugar do Giovanni Augusto, pode estar entre os 11. Porém, entretanto, Claudinei Corsi, né? Ali no meio da tarde houve aquela dúvida se o Diogo Matheus, né, que foi poupado no primeiro tempo, no segundo tempo, né? Ele depois entrou no decorrer da partida, se ele estaria apto para o jogo de hoje. Porém, entretanto, o Guarani já está definido e escalado. Vamos matar a nossa curiosidade, Claudinei Sim, Corsi? e do torcedor do Bugre também, né? Como joga o Guarani para pegar o timão lá na Neoquímica Arena, Albert? O Guarani do técnico Mozart Santos vem definido e escalado assim. Kozlinski, Diogo Matheus. Então, Diogo Matheus está entre os titulares. Lucão, Luciano Castan e Jamerson. Alan Santos, Leandro Vilela e Richard Rios. Bruno Michel, Bruninho e Nicolas Careca, viu, Claudinei Corsi? Agora o Alan Santos aí, depois até o assunto pro nosso presidente. O Alan Santos, Mozart Santos vai jogar como? No 3-5-2? O Alan Santos vai ser um volante? O Richard Rios estará no lugar do Giovanni Augusto? Daqui a pouco
discutiremos mais esse assunto, viu, Claudinei Costa? Legal, e o destaque do timão, o Corinthians, timão do povo. Como é que está o Corinthians para esse jogo, Albert? O Corinthians vai em busca da sua segunda vitória no campeonato, reforçado pela presença do volante Michael, que havia sido poupado do jogo contra a Inter de Limeira, e agora deve voltar direto para o time titular. Além dele, Juliano, que havia torcido o tornozelo, também está à disposição. A baixa principal continua sendo a ausência de Fausto Vera, por dores no pé direito. O argentino deve voltar a ficar à disposição contra o São Paulo na próxima rodada, no dia 29, Claudinei Corsi. Tá aí o destaque do Corinthians, 8 da noite, a bola rola, Neoquímica Arena, tem Corinthians e Guarani. Guarani e Corinthians, e quem vai comentar a partida aqui nos canais de Futebol Interior é ele, o nosso presidente. Wagner Ferreira. Olá, Wagner, grande abraço, boa noite, seja muito bem-vindo. Corinthians e Guarani vão se pegar daqui a pouquinho. E aí, Wagner, boa noite. Boa noite, Claudinei Corsi, grande abraço a você, aos companheiros da bancada verde aqui dos canais de Futebol Interior, ao Felipe ali no nosso DJ e a você, internauta, que já acostumou com o nosso trabalho. Um grande jogo, né, que se espera hoje na Neoquímica Arena entre o Corinthians e o Guarani. O Guarani vai bem no seu grupo, relativamente bem. Experimentou todos os resultados possíveis, uma derrota, uma vitória e um empate. E o Corinthians acho que da mesma forma, perdeu para o Bragantino, ganhou do Água Santa e acabou empatando com a Inter de Limeira. O Corinthians é sempre o Corinthians, jogando dentro de casa, empurrado pela sua torcida, não vai ser fácil suportar a pressão. Mas o técnico Moser, pela escalação que eu ouvi agora, e nós ouvimos do nosso Albert Cavalcante, ele vai com certeza jogar num 3-5-2. Ele reforça o sistema defensivo e dá liberdade para os dois laterais, no caso o Diogo Matheus e o Gemerson. Essa é a leitura que eu estou fazendo da escalação que o Moser te apresenta para o jogo de hoje contra o Corinthians. E não está errado, vai jogar de peito aberto contra o Corinthians dentro da Neoquímica, então tem que respeitar o Corinthians, mesmo não seja um grande time. Vejo que tem jogadores já na estrada da volta, o próprio Fagner, o próprio Gil, né? Mas tem jogadores aí, né, de importância, como o Duqueiroz, o Maicon, o Renato Augusto, né, queira ou não, né? E o Roger Guedes fazendo gols, enfim. É um grande jogo que se espera seja esse Corinthians e Guarani. Legal, este Wagner Ferreira vai comentar a partida aqui. E eu te pergunto, Felipe Marques, quem é que vai narrar o jogo hoje? Lucas de Souza. É ele, o multi-homem dos canais Futebol Interior, Lucas de Souza. Seja muito bem-vindo, boa noite. A sua expectativa, Lucas. Grande abraço pra você, Claudinei Corsi, a bancada verde e branca aqui, meu companheiro Albert Cavalcante, o Wagner Ferreira, nosso presidente, e ao Felipe Marques, né, Filipão? Modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão. E claro, você ligado, conectado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo a mais uma transmissão esportiva com a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Claudinei Corsi, direto e reto, o jogo na Arena Corinthians é sempre difícil. O Guarani vem de empate contra o Ituano, então o técnico Mozart Santos monta uma equipe, né, uma escalação precavida para poder segurar essa pressão corintiana e quem sabe aí no contragolpe conseguir um gol e arrancar um pontinho lá da Neoquímica Arena. Esta é a minha expectativa. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, mande a sua mensagem. Quem cuida do Facebook é o Claudinei Corsi. E lá no YouTube, Futebol Interior, hein? Esquece canal Futebol FI. Lá no Futebol Interior, que é onde nós vamos fazer as nossas transmissões daqui pra frente. Você manda a sua mensagem e eu mando o meu abraço pra você. Abraçando aqui a galera que já está conectada aqui conosco no YouTube, viu, Claudinei Corsi? O Carlos Lemos Matozinhos, boa tarde a todos, excelente jornada esportiva. A Mauri, boa noite, Claudinei e a todos. E o Marcelo Bezerra, alô professor, lá em Piracicaba, né, Marcelão? Mandando aqui, bom jogo a todos, grande abraço, muito carinho e muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Continue mandando a sua mensagem, nós vamos ler por aqui, Claudinei Corsi. Legal, e eu fico aqui com o Facebook dos canais Futebol Interior. Participe e mande a sua mensagem pra gente aqui que nós estaremos colocando no ar a sua mensagem, aqui o seu abraço na nossa transmissão esportiva. Facebook, YouTube, canal Futebol Interior. Entre lá, se inscreva, acesse, acione o sininho e o que é principal, compartilhe com os seus grupos sociais para que mais gente chegue aqui rumo aos 20 mil inscritos no YouTube, canal Futebol Interior. Agora 7 da noite, mais 15 minutos, rápido intervalo e a gente volta já já com a nossa jornada esportiva. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 7h, mais 20 minutos, de volta com a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, agradecendo aí a sua audiência, o seu carinho e aguardando a sua participação com a gente aqui através do Facebook, do YouTube, no nosso WhatsApp 98989-3526. Mande pra gente a sua mensagem e diga de onde você está ouvindo os canais Futebol Interior, a nossa jornada esportiva. Hoje com Corinthians e Guarani, 8h. Amanhã, a partir das 6h, tem Série A2 do Campeonato Paulista, tem Ponte Preta e Monte Azul. A bola rola às 7h, no estádio Moisés Lucarelli, com Carlos Corsato, Frank Francisco e André Luiz. Fique ligado aqui nos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. 7h, 20 minutos, vamos com a participação de Arthur Eugênio Matias, falando exatamente deste jogo, né? Corinthians e Guarani, deste confronto. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou falar de um goleiro que fez história no Guarani, que conquistou títulos no Corinthians, que foi campeão no esporte, revelado pelo Noroeste de Bauru, teve momentos importantes no Bangu do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar este momento do Futebol Interior
para falar de Tobias. Para mim, da minha geração, o melhor de todos os goleiros que eu vi com a camisa 1 do Guarani. Se eu tivesse que fazer uma seleção dos jogadores do Guarani que eu vi atuando, o goleiro seria Tobias. Tobias participou daquele lendário time do Guarani, que disputou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro em 1973, jogando contra o Nacional em Manaus. Tobias, o Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Jader, Washington, Cleiton e Mingo, técnico era Zé Duarte. Depois, no Corinthians, ele foi campeão paulista, no título mais marcante da história da equipe corintiana. Aqui no Futebol Interior, a história, a carreira do goleiraço Tobias. José Benedito Tobias, o goleiro que nasceu em Agudos, no dia 13 de maio de 1949. Agudos, cidade que fica próxima a Bauru, e foi justamente no Noroeste onde Tobias começou sua carreira. Jogando no Noroeste de Bauru, jovem, se destacou e foi contratado pelo Guarani. Você vê uma foto de Tobias em início de carreira, jogando no Noroeste. O último em pé é Lorival, que fez sucesso no São Paulo. E o antepenúltimo é Ilso Neri, que chegou a ser treinador da Ponte Preta e também trabalhou nas categorias de base do Guarani. No final dos anos 60, o Guarani tinha dois grandes goleiros, Dimas e Sidney Poli. Dimas estava encerrando a carreira, Sidney estava em ótimo momento. O momento de Sidney era tão bom que ele foi negociado com o Flamengo. E para a ausência de Dimas e a transferência de Sidney para o Flamengo, o Guarani foi buscar o jovem Tobias. Então, com apenas 19 anos, junto ao Noroeste de Bauru, e o primeiro jogo de Tobias no gol do Guarani foi contra o Saad, em um amistoso em São Caetano do Sul. O Saad ganhou de 2-1 e o treinador que escalou Tobias pela primeira vez no gol do Guarani foi Rubens Minelli. E a partir daí, Tobias ganhou a titularidade da meta bugrina, inclusive desbancando o paraguaio Pérez, que havia jogado no Palmeiras. Tobias foi muito bem no Guarani. Em 1971, o Guarani, disputando apenas o Paulistinha, não estava no Campeonato Brasileiro. Tobias, junto com Milton dos Santos, os dois foram emprestados ao Sport Recife. Tobias foi bem no Sport, deixou saudade, mas voltou ao Guarani em 1972, participando de excelentes equipes formadas pelo Guarani à época. Mas no final de 1974, com o Sport montando a super máquina do Nordeste, tendo como grande atração Dario Maravilha, Tobias voltou para Recife e foi campeão pernambucano com o Sport em 1975. Foi muito bem no Sport, mas o Corinthians estava atrás de um goleiro. Sérgio Valentim havia sido contratado, mas não estava bem. Ado em final de carreira. Butice, o argentino, não foi bem. E o Corinthians contratou o Tobias para o ano de 1976. E em 1976, você passa a acompanhar imagens da partida lendária pelo Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Fluminense no Maracanã, na invasão corintiana. Tobias pegou vários pênaltis e levou a equipe corintiana à final do Campeonato Brasileiro. Depois, na final, o Corinthians perdeu para o Internacional de Porto Alegre. Nestas cobranças de pênalti, Tobias pega um pênalti de Carlos Alberto Torres e o Corinthians elimina o Fluminense dentro do Maracanã. Mas o momento que ficou imortalizado
na carreira do goleiro Tobias foi seu título de campeão paulista em 1977, tirando o Corinthians da fila depois de 23 anos vencendo a Ponte Preta de 1977. O goleiro era Tobias. Olha esta foto lendária. Em pé, Zé Maria, Tobias, Russo, Moisés, Ademir Gonçalves e Cláudio Mineiro, Vaguinho, Basílio, Palinha, Geraldão e Edu. Corinthians, campeão paulista em 1977. Apesar do título paulista, das grandes atuações com a camisa 1 do Corinthians, Tobias não era uma unanimidade e foi emprestado em 1978 ao Atlético Paranaense. Você vê uma imagem de Tobias como goleiro do Atlético do Paraná. Agachado, o do meio, o terceiro agachado, é Ziquita, que também jogou no Guarani e ainda hoje é ídolo da torcida atleticana. Depois do Atlético Paranaense, Tobias voltou ao Corinthians, mas não mais foi titular e começou a perambular por várias equipes. Primeiro ele esteve no Leônico, da Bahia, disputando o Campeonato Brasileiro em 1979. Segundo uma matéria da revista Placar, no Leônico, Tobias tinha o maior salário do futebol baiano. Esta foto, o último agachado, é Macedo, campeão brasileiro com o Guarani em 1978. Do Leônico, Tobias esteve no Bangu. Nesta foto, no Maracanã, o timaço que o Bangu começava a se formar. O quarto em pé é Moisés. Outra foto de Tobias com a camisa do Bangu. Depois, Tobias foi para o Rio Negro do Amazonas. Foi campeão amazonense, jogando no Rio Negro. Você vê uma imagem de Tobias no Rio Negro do Amazonas sendo campeão amazonense. O centroavante, terceiro agachado, é Alcino. Vários registros apontam Tobias como tendo jogado no Fluminense. Não jogou. Eu fiz uma exaustiva pesquisa e Tobias nunca jogou no Fluminense. Voltou a São Paulo para disputar a segunda divisão, hoje A2, jogando no Clube Atlético Jalesense. Uma foto de Tobias da Gazeta Esportiva, quando jogava na Jalesense. Depois Tobias parou de jogar, foi segurança de Castor de Andrade. Quem diria, hein? Tobias, segurança do ex-presidente do Bangu, já falecido, Castor de Andrade. Tobias hoje mora em São Paulo. Está tranquilo, sempre participa de eventos da comunidade corintiana. Nessa ausência de bons goleiros do Guarani, que saudade de Tobias. O Corinthians não. O Corinthians já de algum tempo dando muita sorte com a camisa 1. Ronaldo, Cássio, grandes goleiros nos últimos 30 anos do Corinthians. Mas aqui no futebol interior eu contei a história deste grande goleiro. Para mim, o melhor de todos que eu vi jogar com a camisa 1 do Guarani, Tobias. Que saudade deste grande goleiro. No futebol interior, você quer que eu conte a história de algum atleta, que eu lembre de algum confronto? Fale aqui nos canais oficiais do futebol interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Sempre aqui no futebol interior. Legal, tá aí Arthur Eugênio Matias, lembrando o goleiro Tobias, né, que jogou no Guarani e jogou também na equipe do Corinthians. Agora, 7 da noite, mais 30 minutos, 7h30, mais um destaque do Guarani, Albert Cavalcante. Dentro de campo, o Guarani tenta quebrar marcas negativas contra o Corinthians atuando em São Paulo.
será apenas a segunda vez que o Guarani irá jogar na Arena, né? A Arena foi inaugurada em 2014 e aconteceu no ano passado, né? No Paulistão do ano passado, em 2022, quando o Guarani empatou no tempo normal por 1-1 e perdeu nos pênaltis. A última vitória do Guarani contra o Corinthians na capital foi há 22 anos. No Brasileirão de 2001, a equipe comandada por Léo, Simval e Fumagalli venceu por 3-0 no Pacaembu. Desde então foram 7 jogos na capital, com 4 derrotas e 3 empates, Claudinei Corsi. Lembrando que em 2019 o Guarani venceu o Corinthians, só que aqui no Brinco de Ouro, tá? Por 2-1. Tá bom. E no Corinthians, mais um destaque, Albert. O Corinthians não divulgou a parcial dos ingressos vendidos para o confronto, né? Mas a expectativa é que a Arena tenha um ótimo público, né? Como a semana passada, quando mais de 38 mil pessoas acompanharam o duelo contra o Água Santa. E na história, né, dos clubes, né, do Guarani e também do Corinthians, eles se enfrentaram por 164 vezes, com a ampla vantagem do Corinthians, hein? 79 vitórias, 47 empates e 38 derrotas, Claudinei Corsi. Tá, então, destaque do Guarani e do Corinthians. Fala, Wagner Ferreira. Falando em Arena, né? Essa semana eu estava vendo aí, o Corinthians divulgou uma tabela de preços para os seus camarotes, né? Você sabe quanto custa um camarote? Quanto, Wagner? R$600, com direito ao ingresso, a comes e bebes. Sala VIP, comes e bebes. E olha que não tem vaga não, hein? Veja que tá lotado. Tem muito magnata aí, né? Que tem condição e vai usufruir realmente dessa mordomia. Aí, e assim que os times grandes se mantêm, né? Aí sim, eu concordo que ingresso realmente é uma fonte de renda, né? Não nos nossos times aqui que não fazem promoção, quando fazem é mínima, né? Para buscar torcedor, realmente é complicado. Agora, os times... E também quando faz promoção, né? Passa algum tempo, né? Quando precisa do apoio ou não da torcida. Tem gente que reclama, né? Verdade. Que o torcedor não vai, etc, etc. E por falar que tem gente que reclama que o torcedor não vai, vamos ouvir aí uma entrevista coletiva do técnico Moza. E o Albert Cavalcante vai trazer as perguntas aí do que o Moza falou, né? 2 questões só, rapidinhas, que nem teve tempo de treinar, né? Jogou no sábado, domingo folga, segunda treino. E ele concedeu a entrevista, não é isso, Albert? É isso mesmo, né? Vamos ouvir aí a fala do Mozart Santos, né? E nós queremos saber de você, Mozart Santos, sobre a preparação do jogo contra o Corinthians daqui a pouquinho. Nós temos algumas ausências por questão física, né? Bruno José, Giovanni Augusto, o Derek, que ainda não se recuperou, então nós vamos fazer algumas mudanças na equipe. Eu só não vou antecipá-las ainda, mas por necessidade nós vamos fazer algumas mudanças. Fizemos o treinamento hoje visando esse confronto e assim, jogar lá no estádio deles é sempre um grande desafio, né? Eles tiveram uma boa performance contra o Água Santa, então é importante que a gente esteja preparado e entre numa rotação importante no jogo, porque eles em casa entram num ritmo muito alto. Então é importante que a gente iguale esse ritmo para não ser surpreendido. Mas eu estou bem confiante no nosso desempenho lá. Vai ser um jogo muito duro, onde nós vamos ter que ser quase que perfeitos na fase defensiva e com a bola ter a imposição que nós normalmente temos nos nossos jogos. Tá aí, né, o técnico Mozart falando da preparação e... Professor, além dos gols, né, é claro... O que é preciso para vencer o Corinthians na Arena? E também gostaríamos de saber sobre aquela situação que você acabou dizendo após aí o jogo contra o Ituano, empate 0-0, que só havia 2.000 torcedores do Guarani e que o torcedor ali não comparece ao Brinco de Ouro. Bom, nós temos algumas ausências por questão física, né? Bruno José, Giovanni Augusto, o Derek, que ainda não se recuperou, então... Nós vamos fazer algumas mudanças na equipe. Eu só não vou antecipá-las ainda, mas por necessidade nós vamos fazer algumas mudanças. Fizemos o treinamento hoje visando esse confronto e assim, jogar lá no estádio deles é sempre um grande desafio, né? Eles tiveram uma boa performance contra o Água Santa, então
É importante que a gente esteja preparado e entre numa rotação importante no jogo, porque eles em casa entram num ritmo muito alto. Então é importante que a gente iguale esse ritmo para não ser surpreendido. Mas eu estou bem confiante no nosso desempenho lá. Vai ser um jogo muito duro, onde nós vamos ter que ser quase que perfeitos na fase defensiva e com a bola ter a imposição que nós normalmente temos nos nossos jogos. Muito bem. Tá, então, ele não falou da torcida, né? Não, Ney, eu também estava esperando ele falar da torcida. Né? Eu perguntei para ele. Será que ele se esquivou da pergunta nossa aqui? Não sei, não. Acho que é bom. Wagner Ferreira, de qualquer maneira, ele falou, né? Aquele esquema do torcedor, que depois ele disse que não foi bem interpretado, que mudaram o contexto. Não foi, né, Wagner? Ele acabou falando o que não deveria ter falado. Hoje, o resultado do jogo é muito importante para ele. Você acredita, Wagner, que ele, no caso de uma derrota hoje, poderá ser demitido, Wagner, ou não? Demitido eu não digo, mas começa a fritar a batata dele, porque o assar, como queiram, né? Porque disse o que disse, todo mundo ouviu. Ele foi bem claro que a torcida do Guarani não comparece aos jogos. Falou que não tinha nem 2.000 na partida, né, contra o Ituano, tinha 4.000 e uns quebrados. E depois se retratou, né? Falou bobagem, não é a seara dele comentar isso aí. Tem que falar do time, organizar o time e fim de papo. A torcida do Guarani reagiu de uma maneira correta. E se bobear, porque o Guarani não vem fazendo boas jornadas, né? Todos se recordam que perdeu na estreia, não jogou nada. Contra o Santos, tá todo mundo ganhando do Santos. Eu assisti jogo do Santos contra o São Bernardo. O Santos escapou de tomar um baile aliás, levou um baile do São Bernardo. Só empatou com um gol contra. Então o Santos não tá jogando nada. E ganhar por 2-0 não foi lá essas coisas. Depois jogou contra o Ituano, com 1 a mais, não conseguiu fazer nem 1-0. Então realmente não está jogando bem o Guarani. E o Mozart vai ter que encontrar uma maneira de pontuar hoje. Pontuar que eu digo até um empate, né, fora de casa, se ela vem o resultado contra um dos grandes. Agora, não pode perder. Se perder, a batata dele começa a assar. Presidente, até em cima disso, desculpa, Claudinei Cortes, né, mas aqui uma conta boba, tá? Uma conta por cima. O Guarani, por 2 anos seguidos, né, o Guarani se classificou para a segunda fase, né, para as oitavas, com 14 pontos. Para se livrar, olha só, hein, olha o que eu tô falando aqui. Mas assim, a pontuação que o Guarani precisa fazer, né, para ficar sossegado, é 12 pontos. Então o Guarani já conseguiu, já tem 4, né? Vamos jogar aí mais 3 vitórias, né? A partir de agora, o Guarani está aí longe, livre dessa zona de rebaixar, né? Porque assim, pensando, né, no que o Guarani vem apresentando, né? Porque foi uma ilusão aquele jogo contra o Corinthians, né? Na segunda fase, né? Todos nós ficamos iludidos e viu o que aconteceu aí no Campeonato Brasileiro. Então, assim, a minha conta, a minha matemática, Claudinei Corsi e até os nossos amigos internautas conectados, é 12 pontos. O Guarani precisa de mais 3 vitórias pra gente aqui ficar aí livre, leve e solto. E outra coisa, a gente não tem provas aqui, né? Mas o Departamento Médico do Guarani não colabora com a comissão técnica. Pô, Giovanni Augusto, segundo jogo fora, que contusão é essa que a gente nem percebeu? Não foi anunciado. Foi anunciado na ausência dele na partida contra o Ituano. O Derek também, já 2 partidas fora. E hoje até o Diogo Matheus não começou a partida contra o Ituano porque estava também com um desgaste, né? Foi poupado para jogar apenas no segundo tempo. Então, ou alguém está boicotando o Mozart, tratando de fritá-lo para um resultado negativo, ele pudesse ter motivo para demissão, ou então realmente o departamento médico não funciona e não está colaborando com a Mas aí técnica. É que a gente estava discutindo nos grupos aí, né? Se ele estiver indisposto com a torcida e estiver indisposto com o seu grupo de jogadores, é o caminho para ir embora, né? Não tem saída, né? Agora, como o Guarani está meio dividido em termos políticos, lá dentro está um caldeirão fervendo, então as opiniões são muito diversas, Mas né? o Albert até apurou que as 2 chapas são a favor do Mozart, né, Albert? Então, porque você ouviu por aí. Isso, porque a gente ouve por aí, né? Eles acreditam aí no trabalho do técnico Mozart Santos, eles confiam no trabalho do Mozart Santos, até mesmo que ele venha fazendo um bom trabalho. Tanto a situação como a oposição. Exatamente. Né, ainda não saíram as chapas ainda, né? Só aí alguns nomes ainda que estão aí, né, sendo ventilados, né? Mas todos nós sabemos, né, que tem a situação que é o Marconato com o Anailson Neves. E eles têm aí a convicção que o trabalho do Mozart Santos, né, a longo prazo, né, que até o final da temporada 2023, o Mozart Santos possa sim levar o Guarani à Série A. Outro patamar, assim disseram, assim ouvi que o Mozart Santos vem trabalhando muito forte, que confia no trabalho do Mozart Santos
e que o Mozart Santos tem tudo para levar o Guarani a outro patamar. Wagner, aí então fica pro treinador, na verdade, até uma tranquilidade, né? Porque se situação e oposição estão a favor do trabalho dele, pode ser que a pressão da torcida até, de repente, possa realmente valer alguma coisa. Isso mas não vai adiantar muito, né, Claudinei? Tudo vai depender do quê? Dos resultados. Os resultados. Né? Pode ter todo mundo a favor dele. Não conseguiu o resultado, é rua. Aí vem a pressão da torcida e tira o treinador. Porque a situação começa a ficar insustentável, né? Porque o Guarani dentro do grupo é, teoricamente, a segunda vaga. Entendendo que o São Paulo consiga a primeira, o que também não é uma verdade, porque o São Paulo não está jogando absolutamente nada também. Não é uma verdade absoluta, né? Exatamente. Então, com o Guarani buscando a segunda vaga, se conseguir, pode até cobrir alguns erros, mas se não conseguir, a situação vai ficando insustentável. Tá muito bem, 7 da noite mais 41 minutos, 7h41 minutos, a gente vai dar mais uma faturadinha e daqui a pouco a gente volta com a jornada esportiva aqui no Facebook, você também que nos ouve no YouTube, canal Futebol Interior, pelo app para Android, você que nos ouve no Rádio Net, tudo rádios, rádio.com, muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência e a gente vai para um rápido faturamento e volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi.
7 da noite, mais 45 minutos. Jornada esportiva, canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho, 8 da noite, a bola rola. Neoquímica Arena, quarta rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Tem Corinthians e Guarani. Guarani e Corinthians. Ô, Lucas, vamos dar uma passadinha aí na classificação? Vamos sim. Começando pelo grupo... hoje só tem Guarani e Corinthians, Exatamente. Né? Abertura da quarta rodada, no Campeonato Paulista de 2023, Série A1. E a classificação é a seguinte. Diga aí, grupo A. Grupo A tem o Botafogo de Ribeirão Preto liderando com 4 pontos. Aliás, todo mundo no grupo A com 4 pontos. Impressionante, hein? Botafogo, Santos lideram por conta do saldo de gols. RB Bragantino e Inter de Limeira fecham o grupo, mas todos com 4 pontos. No grupo B. Que é o grupo do Guarani, inclusive. São Paulo é o líder com 5, o Guarani é o vice com 4 e mais atrás o Mirassol e a Água Santa dividem aí a terceira e quarta colocação com apenas 1 ponto. Então tá tranquilo na tabela o time do Guarani. Uma paradinha nesse grupo aí, Wagner Ferreira. É isso mesmo que tem que acontecer, Wagner? São Paulo e Guarani são os dois favoritos nesse grupo aí? Sem dúvida alguma. O Mirassol costuma surpreender, mas esse ano não tá falando, viu, Ney? Vamos ouvir o Moza mais um pouquinho. Neutralizar, a cabeça. Eles tentam ter bastante superioridade por dentro, é tentar neutralizar isso, né? E nós com a bola fazemos as nossas jogadas. Só isso? Neutralizar as ações do adversário para que nós possamos fazer as jogadas, foi a fala do Moza. Aí vem aquela história, né, Wagner? Chuta forte e rasteiro no canto que o goleiro não tá, né? Pô, aí ninguém pega, né? Pois é. Aí, e em contrapartida não deixa chutar no seu gol. Muito bem, dando sequência aqui à classificação. Não, o Wagner tava falando, rapaz. Foi mal. Não há a menor dúvida, né? Que o Mirassol sempre costuma chegar, mas pela atual temporada, realmente não está sendo páreo nesse grupo do Guarani. Legal, pode prosseguir, Lucas. Muito bem, grupo C tem o São Bento liderando com 5 pontos. Atenção para essa campeã do São Bento, uma vitória e 2 empates. O Corinthians é o vice-líder com 4. A Ferroviária e o Ituano dividem a terceira e quarta colocação com 3 pontos cada. No grupo D, o Santo André lidera, hein? 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. O São Bernardo é o segundo com 5 pontos. Em terceiro, o Palmeiras. A torcida tá na bronca com o Palmeiras, hein? Com 5 pontos também, mas o São Bernardo leva vantagem no saldo de gols. E a Luzinha, com 4 pontos ganhos, fecha a classificação do grupo D, Claudinei Corsi. Legal, tem mais uma informação do Guarani aí, Albert Cavalcante. As decisões, né, entre Guarani e Corinthians, né? Em 1988, o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista sobre o Guarani após o empate 1-1 no Morumbi. E a vitória por 1-0 no Brinco de Ouro, né? Com gol do Viola. Quase no último minuto, né, Wagner Ferreira? Vocês aí que são das antigas aí lembram aquele gol chorado do Viola. Ele tinha tanta certeza que ia fazer o gol que entrou com 2 camisas. Nossa senhora, pelo amor de Deus. E em 78, né, o Corinthians eliminou o Guarani na semifinal do primeiro turno do Campeonato Paulista, após a vitória por 3-2. E em 99, né, o Corinthians eliminou o Guarani nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, após empate por 0-0, vitória por 2-0 no segundo jogo, e depois empate por 1-1, Claudinei Cortes. Essa é a história aí de mata-matas entre Guarani e Corinthians. Ô Ney. Pois não, Lucas? Mandar um abraço aqui pra galera no YouTube rapidamente. Mande. Alô, Felipe Augusto e galera do Center Carnes Joga da Vila lá em São Paulo, hein? Alô, Diogo, o Bifa, o Português. Manda o contrafilé. Rapaz, muito obrigado pelo carinho da audiência, Felipão. Um beijo no seu coração. Diogo, tamo junto, hein? Continua mandando os áudios lá do seu Clarone lá pra nós avaliar, viu, querido? Vinícius Queiroz conosco também. Alô, Anderson Grigoleto. Você me pediu um salve na última jornada, não mandei. Tá aqui um abraço dobrado pra você. Eu também vou mandar. Grigol! E de toda a galera aqui da bancada verde e branca. Marcelo Borges, lá em Chapecó. Tá feliz da vida, né, Marcelo? O Chapecoense tá bem no Campeonato Catarinense. Grande abraço pra você, viu, Marcelão? E a galera aqui no YouTube, Claudinei Corsi. E você não tinha que mandar um salve aí, um parabéns pra alguém que você prometeu? Já esqueceu. Eu já esqueci. Quem? Tava aí no celular, falando com não sei quem, disse que ia mandar o parabéns na jornada. Não, mas não é hoje não, é porque na próxima jornada do dia 11 de fevereiro... Você já tava conversando para 11 de fevereiro. Por quê? Porque é o seguinte, meu cunhado, grande Lemuel, que está nos acompanhando também, inclusive ele é o nome dele? É Lemuel. Lemoeiro? Lemuel. O nome dele é composto, é Gilson Lemuel, né? Mas eu chamo ele de Gilson da Massa. Lemuel é o sobrenome? Não, na verdade é o nome composto. Lemuel é um nome, né? Um nome bíblico. Lemuel. Lemuel. Exatamente. Não então, é questão da mãe que chamava Lenira, o pai Samuel, não. Nanina, não. Ele vai fazer o aniversário dele. Ô, Lemuel, um abraço. E eu não poderei estar, porque estarei aqui transmitindo Guarani e São Bento. Mas então não se esqueçam de mandar um abraço. Exatamente. Ô, Ney.
Diga, Wagner. Apenas para fazer um registro, lamentavelmente, uma notícia triste, né? Falecimento do André Ciarelli. Sem dúvida. Um bugrino de 4 costados. Conheci Ciarelli na juventude ainda, como um praticante de Foi futebol de salão. vice-presidente do Guarani, né, Wagner? Foi vice-presidente. Criador da Taba. Impressionante. Participamos de alguns encontros na Taba, com o José Célio de Andrade, aquele pessoal todo lá, o José Luiz Lorenzetti, enfim, aquela turma toda. E, lamentavelmente, o André Ciarelli nos deixou. Nem sei se o Guarani vai prestar alguma homenagem, mas deveria, porque foi realmente um bugrino de 4 costados. Sem dúvida. A família aí, né, enlutada, aí os nossos sentimentos de toda a equipe aqui do Futebol Interior. Tem muita força aí nessa hora. Deixa eu abraçar aqui o João Bortolotto. Olá, estamos em Americana, na audiência, torcendo pro Bugrão. É isso aí, o João Bortolotto. Um grande abraço para você. Muito obrigado aí pela sua participação. Ô, Lucas, rapidamente aí os jogos dessa quarta rodada. Vamos lá. A gente falou que o Guarani e Corinthians abre hoje, né? Perfeitamente. E depois? Então, o complemento da rodada acontece entre a quarta e a quinta-feira. Na quarta-feira, amanhã, temos Red Bull Bragantino e Ferroviária jogando em Bragança Paulista, Ituano e Palmeiras, no Novelli Júnior em Itu, Santo André e Botafogo se enfrentam no Bruno José Daniel, e na vila mais famosa do mundo, a Vila Belmiro, Santos e Água Santa. Na quinta-feira, São Bento e Inter de Limeira jogam lá no Walter Ribeiro, Mirassol e São Bernardo se enfrentam em Mirassol, e fechando a rodada, São Paulo e Portuguesa fazem o clássico lá no estádio do Morumbi. Claudinei Corsi. Muito bem, tá então a rodada completa para você, a quarta rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. E o Guarani joga então daqui a pouquinho, 8 da noite, e eu pergunto ao Albert Cavalcante, já podemos escalar os times, Albert? Definidos. E a arbitragem? Escalada. E o VAR? Na pedra. Muito bem, então em 30 segundos, para Prone Alimentos, você confere a ficha técnica completa para Guarani, Corinthians e Guarani. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Mozart Santos vem definido e escalado assim: Maurício Kozlinski, o goleiro, camisa número 1. Diogo Matheus, o lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão: Lucão, camisa número 3, e o Luciano, capitão Castan, camisa número 4. Na lateral esquerda, Speed Jamerson, camisa número 15. Os homens no meio campo do Bugrão: Alan Santos, camisa número 12, Leandro Vilela, camisa número 5, e o Richard Rios, camisa número 18. Os homens de frente do Bugrão: Bruno Michel, camisa 19, Bruninho, 27, e ele, hein? NC11, ou simplesmente Nicolas Careca, o camisa número 11, repeteco do Guarani: Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan, Jamerson, Alan Santos, Leandro Vilela, Richard Rios, Bruno Michel, Bruninho e Nicolas Careca. Caso o técnico Mozart Santos quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Tony, Lucas Marques, Mike, Iago, Juan, Alvarinho, Werderson, Lima, Theo, Rafael, Neilton e Genison. Claudinei Corsi. Tá muito bem, vou falar aqui da campanha do Bugre, né? 3 jogos com uma derrota e uma vitória e um empate. 1-1-1. 4 pontos ganhos, segundo colocado no grupo B. Na disciplina, 5 amarelos, marcou 2 gols e sofreu 1. Os artilheiros, o Giovanni Augusto, que hoje está fora, e o Nicolas Careca, que está no jogo. Cada um tem um gol. Próximo jogo do Bugre, sábado, dia 28 de janeiro, contra o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 8h40 da noite. Futebol Interior. E o Corinthians, o time do povo, hein? Definido, escalado assim pelo técnico Fernando Lázaro. Goleiro Cássio, capitão, camisa número 12. Na lateral direita, Fagner, o 23. A dupla de zaga do Corinthians: Balbueno, 31, e o Gil, camisa número 4. Na lateral esquerda, Fábio Santos, o camisa número 6.
Os homens do meio-campo do Corinthians: Duqueiroz, o 37, o Michael, camisa número 7, e o Renato Augusto, camisa número 8. Os homens de frente do Corinthians: Adson, 28, Roger Guedes, o 10, e o Yuri Alberto, camisa número 9. Repeteco do Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, Duqueiroz, Michael, Renato Augusto, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Se caso o técnico Fernando Lázaro quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Carlos Miguel, Rafael Ramos, Romero, Caetano, Júnior Moraes, Juliano, Bidu, Cantilho, Bruno Mendes, Rony, Wesley e Arthur Souza, Claudinei Corsi. O Coringão, 3 jogos com uma vitória, um empate e uma derrota, igualzinho o Guarani. Marcou 3 gols e sofreu 4 pontos ganhos, segundo colocado no grupo C. Na disciplina, também com 5 amarelos. O artilheiro é o Roger Guedes, com 2 gols. Próximo jogo do Timão, domingo, dia 29 de janeiro, contra o São Paulo, no estádio do Morumbi, em São Paulo, às 6h30 da noite. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje, ele, o experiente Luiz Flávio de Oliveira, com seus auxiliares, o Anderson José de Moraes Coelho e o auxiliar número 2, Diego Morelli de Oliveira. O quarto árbitro, Márcio Matos dos Santos, e o árbitro de vídeo na salinha da TI, Márcio Henrique de Góes. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, aqui pelo Facebook, abraçando o tio Antônio, tia Adriana. Estou aqui de novo, acompanhando o futebol para ver como será os adversários do Galo esse ano. No caso, hoje o Corinthians. Estou torcendo para o Guarani. O José Cássio de Moraes, já estou concentrado. Pensamento positivo para uma excelente jornada do Bugrão e toda a equipe que cobrirá esse clássico. Avante Bugrão! O tio Antônio e a tia Adriana lá de Belo Horizonte. O José Cássio não falou de onde é que se falar, a gente registra aqui. Tio Antônio, tia Adriana em Belo Horizonte. O Guarani já em campo, também o Corinthians fazendo aquela clássica foto. Wagner Ferreira, rapidinho. Corinthians e Guarani, tudo definido. O que é que pode acontecer, Wagner? Acho que o Guarani deve segurar o Corinthians no começo do jogo e tentar ganhar o jogo no segundo tempo. Porque o Corinthians é um time já de jogadores veteranos, né? Vejam que o Fagner, quem pode negar que não? Gil, da mesma forma. O Balbuena, bem ou não, tem 31 anos, inclusive a camisa dele é 31, ele faz 31 anos. O Renato Augusto tem 34, faz 35 agora, dia 8 de fevereiro. E lá na frente tem uma juventude, né? O Adson, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Então o Guarani deve segurar o jogo no começo e tentar ganhar o jogo no segundo tempo por esse aspecto. Time que vai jogar defensivamente, o próprio Mozart deixou nas entrelinhas dizer que nós temos que ser perfeitos na defesa. E quando tiver com a bola, sair para o jogo. Então ele vai priorizar a defesa. E para mim ele vai jogar no 3-5-2, com o Alan Santos sendo um companheiro do Lucão e do Luciano Castan, ali para neutralizar esse ataque do Corinthians. É isso aí, mas espera um bom jogo, que o Guarani segure no primeiro tempo, que ganhe no segundo. Tá muito bem, então eu fico por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora, assumindo o comando da jornada esportiva para Corinthians e Guarani, jogão de bola, vem ele! Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta e aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida em 2023, levando muita alegria, informação, descontração e emoção ao seu coração. Seja bem-vindo! Canais Futebol Interior apresentando pra você Corinthians e Guarani. Neoquímica Arena é o palco do espetáculo e você está aqui na melhor transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Alô, vai dar em pessoa, Lohane Santos acompanhando a nossa transmissão. Um beijo pra você, minha linda. Júnior Braga, boa noite, toda a equipe FI. Transmissão e comentários nota Grande 10. Júnior reapareceu, tava aí meio adoentado, com problema no rim, mas graças a Deus agora já tá melhor e já tá curtindo de novo a nossa jornada esportiva aqui. Mandar um abraço também pro Marcos Roberto. Manda abraço para todos os bugrinos de Arthur Nogueira. Grande abraço aí pra rapaziada de Arthur Nogueira. E o Paulo Furtado torcendo pro Coringão, dizendo aqui, boa Coringão. Ou ele quis dizer, bora Coringão.
É isso aí, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, deixa o seu comentário, vamos bater a meta, 50 likes até o fim da jornada. Eu quero ler a sua mensagem, quero saber de onde você tá falando com a gente, qual cidade, qual estado, qual país, qual planeta, da onde você vem, mande os seus comentários aqui pra nós. Marte. Os marcianos estão por aí. Vai rolar no melão. Corinthians do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. Camisa branca, calção preto, Omega branco, Guarani por sua vez. Camisa verde, calção branco, Omega verde. Joga do lado direito do seu computador, do seu smartphone. Sendo respeitado, evidentemente, 1 minuto de silêncio, né? Em homenagem à morte do Rei Pelé, assim como tem sido feito em todas as jornadas esportivas ao longo deste Brasilzão de norte a sul. O Corinthians em busca da vitória, vem de empate contra a equipe da Inter de Limeira, jogando fora de casa o Guarani, jogou em casa contra o Ituano, também empatou, busca a reabilitação. Trila o apito, árbitro apita. Luiz Flávio de Oliveira, boa sorte, Bugrão. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor brasileiro, curtir a primeira etapa deste grande clássico. Corinthians e Guarani pra você. Já desce a ladeira, tenta o primeiro ataque, a equipe do Corinthians, bola solta na ponta direita, domina Adson. Junto à linha lateral dos técnicos aqui pela ponta, bem ao lado do Fernando Lázaro. Ele deixou com o Adson, tentou adiantar essa bola no comando para Yuri Alberto, chega, cobertura de Jamerson. Daí pra Bruninho, puxou contra golpe, lá vem Bugrão. Vem com o Bruninho, pra lá, 2 pra cá, se livrou do primeiro, se livrou do segundo. Demorou demais com a bola, foi desarmado, tira a defesa corintiana, a bola volta pra equipe do Guarani, pra cima deles, Bugrão. Eu quero rede, Guarani, eu quero flechada neles, Bugrão. Vem na ponta direita com o Diogo Matheus, ele volta a jogada com o Alan Santos, hoje fazendo a função de primeiro volante. Ele volta a jogada com o Lucão para, pensa, olha, Fernando penteia, volta a bola com o Diogo Matheus, daí para Bruno Michel lá pela ponta direita. Diogo Matheus pediu, recebeu no costado da zaga, atenção, linha de fundo, cruzamento pra Nicolas Careca, passou, fechou, olha o gol do Bugrão, gaveta! Gaveta! Gol! Bruninho! É do Bugrão! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Bruninho! Camisa 27 a dele, escapada rápida do Bugrão lá pela ponta direita. Diogo Matheus pediu, recebeu, no toco Emeboi, na linha de fundo ele fez o cruzamento, a bola passou pelo NC Careca, a bola passou pelo NC 11 que tentou uma puxeta, a bola passou por ele e sobrou limpa, Bruninho livre, leve, solto na saída de Cássio de parte da direita, cutuca a bota no fundo do Armante, abre a contagem, abre a porteira do Timão na Neoquímica Arena, olha lá no placar digitado dos canais Futebol Interior, Guarani 1, Bruninho, camisa número 27, é bola na rede, 0 para a equipe do Corinthians, Cássio, essa aí passou, meu querido, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Lance perfeito, primeiro lance do Guarani, na verdade o segundo, né, pelo lado direito ali o Diogo Matheus, ele cruzou dentro da pequena área, ali a zaga do Corinthians ficou preocupado com ele, né, o NC11, a bola passou por toda a extensão, ele tentou virar uma puxeta, não conseguiu, quem vinha pelo outro lado? Livre, leve e solto o Bruninho. Ele teve o tempo de dominar com a perna direita e escolher o canto baixo do goleirão Cassião e bateu com a perna esquerda no fundo do gol. Por incrível que pareça, Guarani 1, Corinthians 0. A informação para Store Colchões. Wagner Ferreira abre a contagem, o Bugrão na Neoquímica Arena veio pra cima, o time do Mozer 1-0 no placar. Surpresa, né? E bom pro Mozer também, que pode se assentar no jogo. O Guarani também, saindo na frente logo com 1 minuto de jogo, pode dar uma tranquilidade pro time e conseguir um resultado expressivo, altamente expressivo, dentro da própria Arena Química. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Corre atrás do prejuízo, o Corinthians lá pela ponta esquerda, vai pro chão, Roger Guedes, o árbitro olha pra ele e fala, levanta meu filho, vai jogar, e tome, contra-ataque do Bugrão, puxou Richard Rios, esse aí joga de terno e gravata, passou Bruno Michel, Richard Rios bateu, pega Cássio! Pega o goleiro do Corinthians no centro da meta e desceu com perigo de novo lá pela direita, o caminho das pedras, lá pela direita do ataque do Bugre, Albertinho. Mais uma
uma vez, né? Troca de passes rápidos, né? Ali, quando ali o juizão Luiz Flávio de Oliveira nem conseguiu ali acompanhar a jogada. Levou um capote. Acabou pisando no próprio cadarço, caiu o contra-ataque do Guarani. Ali o Richard Rios, né? Ele tinha a opção de tocar para o Nicolas Careca pelo lado esquerdo. Ele tentou o chute ali, o Cássio fez a defesa no canto esquerdo. Eu vou falar pra você, hein? O Guarani está no 220, Lucas de Souza. No 220 pra cima deles, Bugrão. Eu quero mais, Guarani. Eu quero rede, Bugrão, pra cima do Corinthians, dentro da Química Arena. Lá vem a equipe do Corinthians, sai pela ponta direita com Gil, zagueiro mais seguro do Brasil. Deixa na quarta zaga, domina a parada, Balbuena, zagueiro, o capitão, o xerifão da defesa corintiano paraguaio. Daí para Fábio Santos, lançamento no comando, atenção, dominou, caiu ali pela ponta esquerda, domina a parada, Adson, levanta o pano. Levantada a bandeira do senhor Anderson José de Moraes Coelho, lance impugnado, lance parado, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A bola bate, rebate, volta para a equipe do Corinthians, domina a parada do Queiroz, junta a intermediária, campo ofensivo dos caras, daí para Renato Augusto, soltou para Roger Guedes, pico da grande área, atenção, encara a marcação do Lucão, ainda Roger Guedes, ele bate bem na bola, abriu para bater em cima do Diogo Matheus. Afasta o perigo, tira para a equipe do Bugra, a bola bateu, voltou com o Richard Rios, daí para Nicolas Careca, todo no ataque ao Corinthians, é isso que o Guarani quer, porque pode puxar contra-golpe, Richard Rios, chega a marcação de Balbuena, toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani, lá pela ponta direita, pois não, Alberti? Todos aí, né, estamos falando aí do técnico Mozart Santos, né, que por conta de resultados, né, pode ser aí, né, ser fritado, entre aspas, né, mas aí o Lázaro também, eu vou falar pra você, né, também tá com a batata quente na mão, tá com a corda no pescoço, tá com a corda no pescoço, né, e lembrando aí que o Tite também já não faz mais parte aí da CBF, né. Aí corre os rumores, né? E ainda não foi pro Arsenal, né? Disseram que ele ia pro Arsenal depois da Copa do Mundo, só que aí não avisaram o Arteta, né? Porque o Arteta vem fazendo realmente um grande trabalho na equipe do Arsenal, o líder lá da Premier League, então o Tite tá livre no mercado, Albert. Exatamente, né? E depois aí que o Vitor Pereira aí, né? Ele teve, né? Ele saiu e acabaram aí, né? Colocando o Lázaro, né? Vamos ver a movimentação do Corinthians, se vai aguentar até o final do Campeonato Paulista o Lázaro. Pois eu não sei como é que o Corinthians, né, pelo porte do Corinthians, dá um time nas mãos, vamos chamar de um novato, né? O Fernando Lázaro. Muito novo, né? Ele tem 41 anos e tem o lastro de ser filho do Zé Maria, né? Lateral direito do Corinthians, né? Que jogou na seleção e tal. Por isso ele tá no cargo aí, mas eu acho que não vai durar muito não. Eu acho o que Corinthians tá esquentando o lugar vai buscar de alguém, algo melhor. E sai jogando o Corinthians lá na zaga central do seu campo de defesa com o Gil, zagueiro mais seguro do Brasil. Abre na ponta direita com o Duqueiroz. Se enrola tudo com a bola, sai pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Guarani, campo de defesa, canais, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Trabalho de bola do Guarani na metade do campo, domina a parada, Alan Santos abriu lá na ponta direita com ele. Ó o colombiano, o cara que deita o ritmo na equipe do Guarani, Richard Rios. Daí pra o Diogo Matheus, devolve a jogada na ponta direita, domina a parada, Bruno Michel, olhou pra dentro da grande área, cruzamento lá no segundo pau, atenção, passa por todo mundo, vai pela linha de fundo. E o Cássio paga geral pra defesa do Corinthians que tá dormindo, Albert Cavalcante. Pelo lado direito, né? Ali é o caminho das Índias, hein? Pelo lado direito, o nosso meia, Richard Mar, né? Que Richard Rios acabou. Ele é o mar, né? O Richard Oceano, como diria Claudinei Corsi. Começou, hein? Vem jogando pelo lado direito ali, fazendo dupla com o Diogo Matheus. Ele vai achando totalmente todo espaço. O Corinthians ali tá perdidinho, viu, Lucas de Souza? Tá perdido o time do Corinthians, soberano Guarani no jogo. Fala, direito de resposta? Diga. Eu não falei nada disso, Albert. Você nunca falou Richard Rios nem Richard Mar, Oceano? Rios, sim. Mar e Oceano é por sua conta. Ah, então tá bom. Muito obrigado. Alô, Celso Corsi. Conhece, Claudinei? Celso Corsi? Conheço, meu irmão, de férias. Tá lá em Bertioga falando aqui. Tá na praia, exatamente. Tem disso também. Boa. Alguém tem que trabalhar, né? Exatamente. Pedindo um abraço aqui pro Matheus Corsi. Muito obrigado pelo carinho. carinho. Pro meu sobrinho Matheus. Felipão também, ligado lá. A mamãe Silvia e o Celso. E vem Guarani, Leandro Vilela, abre bola na ponta direita pra Diogo Matheus, intermediária, campo fez, lá vem Bugrão, Diogo Matheus olhou pra dentro da grande área, fez o cruzamento, fechou Nicolas Careca de cabeça, ela passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Corinthians, e a equipe do Guarani ataca e mais ataca o Corinthians acuado nesse começo de jogo, Alberti. E o detalhe é o NC11, né, ele tá aí trombando com o Gil, mais uma vez, né? O cruzamento pelo lado direito. Ali ele conseguiu a conclusão de cabeça, porém, entretanto, a bola saiu pelo lado esquerdo, lado direito, né? Do goleiro Cássio.
O Guarani vai apertando o Corinthians e, por incrível que pareça, hein, o Corinthians não consegue respirar na Arena Corinthians. A informação para Ovo Satoshi. Dificuldade para jogar da equipe do Corinthians. O Guarani marca e sai pro jogo, não dá trela para a equipe do Guarani. Quem pensou que o Guarani ia ficar todo lá atrás está redondamente enganado. E vem Corinthians, vem com o Roger Guedes, tenta o passe de primeira, buscando o Duqueiroz no peito do Speedy Jamerson. Ele bota a pelota no terreno, chama a bola de meu amor, deixa a jogada com o Leandro Vilela. Daí para Alan Santos de primeira, ele abre lá na ponta direita com o Diogo Matheus. Diogo Matheus engata a primeira, segunda marcha, já passa a metade do campo, invade a linha territorial corintiana, deixou para Bruno Michel. Bruno Michel passa o pé em cima da bola com habilidade, com velocidade, abriu na perna esquerda, bateu pro gol. Ela sobe e vai pela linha de fundo. Sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Corinthians. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Quase 10 da primeira etapa, 0 para o Corinthians, 1 para o Guarani. Gol marcado pelo Bruninho. Logo a 1 minuto de jogo aqui na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena recebendo um grande público, mas não tá lotada não. O time do Corinthians, torcedor corintiano, meio ressabiado com a equipe nesse começo de temporada. Vem Guarani ali pela esquerda com o Bruninho, autor do gol, foi pro chão, o árbitro manda seguir, tira Fagner. Manda pra frente, a bola sobe, desce e cai na paralela aqui pela ponta direita, vai pro chão, Yuri Alberto, o árbitro manda seguir, retoma a posse de bola pro Grão. Retoma na metade do campo com o Lugão, ficou na bronca o Yuri Alberto, o árbitro só mandou seguir. 10 minutos, primeira etapa, vem Guarani pro campo de ataque. Vem com o Diogo Matheus, aposta a corrida, soltou pra Richard Rios, na ultrapassagem ele tem Bruno Michel, tentou fazer o cruzamento até errado na bola Richard Rios, volta pro colombiano ali na intermediária, campo ofensivo, faixa direita no campo, daí para o Lucão, deixou com o Alan Santos, passa o pé em cima da bola com habilidade, deixou para Vilela de primeira lá na ponta direita, põe na roda, Bugrão, põe na roda a equipe do Corinthians lá na direita, o Corinthians tenta achar o Guarani nesse começo de jogo, Guarani soberano na Neoquímica Arena, a bola volta aqui no campo de defesa com o Lucão, 10 minutos passados deste primeiro tempo, tem pro cara de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. E segura porque vem Corinthians, olha o Yuri Alberto na ponta esquerda para Renato Augusto, perna direita, bateu, espalma Kozlinski manda pela linha de fundo, escanteio, uma bola tomada na metade do campo, contra-ataque rápido puxado, deu bobeira a zaga do Guarani aí, Albertinho. Ali, né, o Yuri Alberto acabou brigando com a zaga, né, intermediária e achou pelo lado esquerdo, né, ali ele, né, o Renato Bélgica Augusto, né? Ele bateu com a perna direita tentando tirar do Kozlinski. O Kozlinski fez a defesa, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pro Corinthians, o primeiro do Timão. Escanteio pro Corinthians na primeira pontada do Timão no jogo, após falha na saída de bola da equipe do Guarani. Vem pra cobrança, Fagner, atenção, defesa bugrina, vem levantamento, bola lá no segundo pau, subiu o Gil de cabeça, bola ajeitada na entrada da área pra Maicon, tira a defesa, pega o rebote Bruninho, Maicon vem na cobertura, a bola volta na metade do campo, a equipe do Corinthians lá na ponta esquerda, inversão de jogada aqui para Fagner, olhou pra dentro da grande área, vem levantamento, bola perigosa, subiu o Alberto, tira a defesa do Bugre, completa o serviço Bruninho, o árbitro manda o seguir, ficaram reclamando um toque de mão, ainda assim o Corinthians insiste no campo de ataque, Bruninho foi calçado, foi derrubado, o árbitro entendeu como jogada normal, volta pra Adson pra Fagner domina para a pensa pisão, olha, fez um lançamento lá no segundo pau, buscando o Gil não voltou pra marcar, ele ficou na área, voltou pra Roger Guedes, Lucão, faz o desarme, sai jogando pra equipe do Guarani, se acelerar pode dar boa, tenta o lançamento totalmente errado, agora sim, voltando o giro do tempo e placar Felipe Marques. 12 minutos, primeira etapa de jogo, Neoquímica Arena é o palco de espetáculo, quarta rodada, Campeonato Paulista 2023, o placar tá assim, Guarani 1, Bruninho foi pra rede a 1 minuto do primeiro tempo, 0 para o Corinthians, Cláudio Costa e placar ao vivo, Futebol Interior. Paulista da Série A3, já tivemos Red Bull Brasil 0, Desportivo Brasil 1, no Pernambucano Série A1, Ibis e Salgueiro empataram por 0-0 e o Belo Jardim vai perdendo para o Sport Recife 1-0. Lucas de a alegria é Souza. fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz da vida. Daqui a pouquinho Wagner Ferreira nos comentários e por enquanto Guarani 1, Corinthians 0. Fala aí, presidente, 1-0 para a equipe do Guarani, o Guarani soberano aqui na Arena Corinthians. Continua sobrando o Guarani nesse jogo, né? Colocando o Corinthians na roda. O Corinthians não conseguiu chegar, a não ser num chute ali de longa distância do Renato Augusto. Aproveitando falha do próprio Guarani, né? O Corinthians uma bola atravessada ali no meio, coisa que não se deve fazer, e o Renato aproveitou e chutou, o Kozlinski mandou para escanteio. O Guarani está muito bem distribuído no jogo, né? O Vilela, ele está jogando um pouquinho mais à frente, e o Alan Santos, já anotei. A gente fazia essa leitura antes do jogo, né, Ele presidente? é mais ou menos um auxiliar de zagueiro ali, o Alan Santos. Então o time está bem consistente atrás, tá livre, solto no meio campo e um ataque procurando o jogo. Então tá muito bem no jogo o Guarani. Ô Lucas. Pois não, Albertinho. E o Guarani achou um meia, né?
Richard Mar, Richard Mar aí, ele achamos um meio. E vem Corinthians, Yuri Alberto soltou a bola, Renato Augusto entrada da área, não pode deixar esse cara chutar, soltou no fundo, Adson, cruzamento por baixo, salva Lucão, tira do jeito que tá Diogo Matheus, rebote do Corinthians, Michael pra dentro da grande área, tira Jamerson, pressão do Corinthians, agora o Corinthians sobe as linhas, pressiona o Guarani, Yuri Alberto, tabela com Fagner de fundo, bateu cruzado, a bola passou, sobrou pra Adson, pé direito, bateu, Spalma Kozlinski! Espetacular, Kozlinski salva a pátria do Bugre, Albertinho! Bola da direita, o cruzamento dele, hein? Do Roger Guedes, a bola passou por toda a extensão da pequena área, ali estava ele, Adson, bateu firme, bateu forte, ali o goleirão do Guarani fez a defesa, fez uma defesaça, fez um milagre na Neoquímica Arena, se jogou na bola, ali acabou acertando até o rosto do Kozlinski. Que defesa, que defesa! Quase, o Corinthians empata, hein, Lucas de Souza? E tem outro escanteio lá pela ponta direita, após toque de cabeça do Gil, a bola bateu na defesa, vai fora de novo, novo escanteio, cruzamento no segundo pau, subiu o Gil de cabeça, a bola ficou na segunda trave, foi pro chão, Adson. Foi nada, levanta. Foi pro chão, Adson, árbitro mandou seguir, a bola se perdeu pela linha de fundo. É só tiro de meta a favor da equipe do Bugrão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Albert Cavalcante tem mensagem pra você aqui no YouTube do Marcelo Borges, mandando aqui, ó. Abraço de Lucas de Souza, grande abraço pra você, viu, Marcelo? E Albert Cavalcante, você é 1000, sou seu fã, rapaz. Obrigado, qual é o nome do nosso amigo? amigo? O Marcelo Borges, lá de Chapecó. Marcelo Borges, um abraço pra você, muito obrigado, viu? Beijo no seu coração. E vem Corinthians, sai jogando lá pela ponta esquerda, Fábio Santos, tabela curta com Renato Augusto. Renato Augusto gira a pelota, solta aqui pela meia com Duqueiroz pra cima do Leandro Vilela, volta o lance com Renato Augusto. O garçom da equipe corintiana domina, tem espaço, Renato Augusto, esse cara não pode ter espaço pra jogar. Lançamento no costado pra Yuri Alberto, dominou no comando de ataque. Tabela curta, deu um tapa de lado pro Fábio Santos, mas tá parado o lance impugnado. Levantou o pano, Anderson José de Moraes Coelho de novo, Albertinho. Como diria o outro, né? Ele saiu da linha A pra linha B. Ali estava debaixo da saia, ali o Corinthians tentando aí com o Renato Bélgica Augusto, né? Você sabe, né? O porquê, por que né? Renato Bélgica? Em 2010, né? Ele teve a 2010? bola do jogo. Não, 2018. 2018, desculpa, 2018. É verdade. Ele teve a bola do jogo, né? Que o Brasil poderia ir para a próxima fase. Pra semifinal. Pra semifinal, ele perde aquele gol. Então, Renato Bélgica Augusto. Bélgica Augusto. Muito bem. Cheio de colocar apelido nos jogadores. Este é Albert Cavalcante, o moço de Valinhos, Vinhedo e adjacências. 16 minutos e meio, tá na frente o Bugrão. Vence por 1-0, gol dele, de Bruninho, logo no começo da partida. Roda a bola, Corinthians tenta ser o sufoco, sai jogando com Gil na zaga central da equipe corintiana, camisa 4. Adianta a parada com Adson caindo aqui para a meia direita, parte em velocidade, encara a marcação de Bruninho, deixa ele lá na prata com Fagner, platinado o Fagner, voltou com o Adson pela direita, botou na frente pra cima do Jamerson. Quero ver passar do Jamerson. Fecha a porta pra ele, o lateral esquerdo do Bugrão. Lateral cobrada, a bola fica aqui na metade da intermediária ofensiva com Michael. Abriu com o Renato Augusto, abriu na perna direita, vai daí Renato Augusto, cruzamento, achou o Yuri Alberto, tocou errado, a bola ficou na ponta esquerda com Roger Guedes, voltou para Fábio Santos, atenção dentro da grande área, Fábio Santos devolve com Roger Guedes voltou para Renato Augusto dominou, parou, tabelou com Fábio Santos, linha de fundo, linha lateral da grande área, 2 em cima do Renato agora, tá ali o Bruno Michel, tá ali também o Diogo Matheus, ele volta o lance com o Roger Guedes, cruzamento, Yuri Alberto dominou, tentou girar, tentou deixar essa bola curta para Fábio Santos, chega a cobertura do Lucão, acaba com a festa corintiana, joga a bola pela linha de fundo, escanteio pros homens lá pela ponta esquerda, Albertinho. 17 minutos ali começa, né, o Corinthians soltar suas asinhas, né, ali primeiro o Renato Augusto, hein, um lançamento para elevação pela zaga do Guarani, ali graças a Deus o Yuri Alberto não pegou bem, o Guarani mandou a bola pela linha de fundo, e lembrando, em 69% de posse de bola para o Corinthians e 31% para o Guarani. Levantamento, subiu, Maicon sobe também, Speedy Jamerson afasta o perigo, rebote volta na metade do campo, domina a parada do Queiroz, volta o lance com Fagner junto ao círculo central do gramado, ele rebobina a fita, volta tudo com Cássio, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports, é muito mais que torcer,
é jogar junto. Vem os caras de novo, agora o Corinthians, senhor da partida. O Guarani já passou de uns 5 minutos aí que não consegue passar do meio campo, só dá Corinthians. E vem pela ponta direita com Fagner domina 2 toques na bola, acha Duqueiroz ali na metade do campo com Renato Augusto dominou, marcado pelo Richard Rios, ficou falando sozinho, colombiano de volta na direita com Fagner domina, volta tudo com o capitão, com o xerifão da defesa corintiana, o Buena. Ele abre bola na ponta esquerda com o Watson sai da esquerda, vem pro centro, mudou de lado agora o Watson. Ele é ligeiro, ele é habilidoso, saiu da marcação do Bruno Michel, volta pra equipe do Corinthians com o Duqueiroz, Nicolas Careca tira, voltou com o Bruno Michel, foi sair jogando bola curta com o Leandro Vilela, a bola veio na fogueira, tomada pelo Duqueiroz pra Yuri Alberto, atenção com o Roger Guedes, perna esquerda, bateu pra fora do gol! Vilela. Pra fora do gol, vai pela linha de fundo. E o seu Vilela brincando em serviço. Tentou sair jogando, recuar a bola no pé do Yuri Alberto. E o Roger Guedes de perna esquerda mandou a bola, passou por cima do Kozlinski. Tiro de meta pra equipe do Guarani, Alberti. Não pode bobear com eles, né? Ali, Roger Guedes e também o Yuri Alberto, né? Ali a tabelinha, né? A bola em elevação dentro da grande área do Yuri Alberto para o Roger Guedes, pelo lado esquerdo ele bateu por baixo, mas a bola foi forte, hein? A bola foi por cima e ali o seu Vilela, hein? Dormiu mais uma vez no ponto. A informação para a Prona Alimentos. Desceu o Bugrão lá pela ponta direita, Bruno Michel, sou mais você pra cima do Fábio Santos. Olha o Bruno Michel, ciscador, perna esquerda, bateu cruzado, bateu fraco pra defesa do Cássio, mas desceu com perigo de novo a equipe do Guarani, sempre lá pela direita, Alberti. Mais uma vez, né? Agora o Bruno Michel, né? Pelo lado direito, ele tenta fazer ali a jogada, ele deu aquele famoso cortinho ali em cima da zaga do Guarani, porém, entretanto, ele tinha 3 opções dentro da grande área. E ele tentou aí mandar o chute tirando do goleiro Cássio. O goleiro Cássio, gente, tem quase 2 metros de altura. Toca essa bola, cruza dentro da grande área. A informação para Jump Sports. Vem mais Guarani, vem pela ponta esquerda com o Bruninho. Bruninho, autor do gol, deixou com Vilela de primeira com Jamerson de primeira com Bruninho. Chegada forte do Fagner. Fagner gosta de bater, hein? Bem sutil, Fagner. Então, esse tal de Fagner gosta de abrir a caixa de ferramenta, derrubou o Bruninho. Foi falta isso aí, não foi não, Albert? Isso aí foi uma agressão, entre aspas, né? Ali uma pisada em cima do Bruninho, o Fagner. E o Fagner é cheio disso, né? Principalmente quando ele vê que o jogador ele vai pra cima dele, ele já deixa ali a marca, né? A marca dele em cima do jogador adversário. Falta marcada, na verdade, não foi nem marcada, ele deu lateral. Não, Luiz Flávio de Oliveira, pra mim foi falta. Pra mim também, mas lateral pro Brugão, ali que pela ponta esquerda vem com o Nicolas Careca, opa! Bela caneta pra cima do Adson, na sequência o Duqueiroz chuta a bola em cima do atacante Bugrino, ela sai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Corinthians, campo de defesa, 21, quase deste o primeiro tempo, tem placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista 2023, estádio Neoquímica Arena, o palco do espetáculo lá em Itaquera. E o placar dos canais Futebol Interior informando: Guarani 1, gol de Bruninho, 0 para a equipe do Corinthians. Placar ao vivo é com ele, meu parça, meu amigo Claudinei Corsi. Campeonato Carioca 21h10, tem Bangu e Flamengo pelo Gauchão. Já temos jogo quase no finalzinho. Juventude vai vencendo o São Luís por 1-0. Lucas de em Souza 2023, levando muita alegria, informação, descontração e emoção ao seu coração. Seja bem-vindo, Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Wagner Ferreira, meu presidente, meu amigo, meu parceiro. 22 da primeira etapa, quase o jogo. Não podemos negar que o Corinthians cresceu no jogo, né? Criou 4 escanteios, 3 de maneira seguida, e o Guarani se safou. Agora não pode ficar esperando e ficar observando o Corinthians jogar, tem que sair pro jogo. Tem que sair pro jogo, Bugrão. Vem Corinthians lá pela esquerda com o Roger Guedes. Chega a marcação, chega Bruno Michel ajudando a defesa. A bola sai pela linha de lado. Novo lateral para o Corinthians, quase na linha de fundo. Fábio Santos tem pressa, volta a jogada com Renato Augusto. Renato Augusto espera alguém se movimentar. Sai da esquerda, vem pro centro. Soltou pela amiga para Duqueiroz. Deixou a bola passar. Ela caiu pela ponta direita com Wagner. Olhou para dentro da grande área, tentou cruzamento. Ela explode no Bruninho. Bruninho vai pela linha de fundo. É novo escanteio, pressão do Corinthians. É o 5º escanteio dos caras, Alberti. Ali o Wagner tentou o cruzamento. Ali o Bruninho, né, pelo lado direito, acabou acertando ali nas regiões dos Países Baixos do Bruninho. A bola acabou indo pela linha de fundo, pelo lado direito, o escanteio, Fagner de novo na bola. Fagner na bola, atenção, defesa bugrina, vamos tirar Lucão, se vira aí Luciano Castan, atenção, vai pintar Chubrinho na área, tá armado o pagode na defesa do Bugre, vem levantamento, bola no meio da área, sobe Lucão, gigante Lucão pra tirar, vai sobrar na ponta direita pra Bruno Michel, e tome contra-ataque do Bugrão, Bruno Michel pra cima do Michael, são 3 contra 2, ele tentou passe no meio, buscando o Bruninho, chega a marcação, chega Duqueiroz, manda pela linha de lado, mas teve a chance do contragolpe, a equipe do Guarani de novo, Albertinho. Mais uma vez, né, o Guarani pelo lado direito, ali é o mapa da mina, ali, claro, né, que faltou ali um pouquinho mais de saber o que fazer com a bola, ali estava perto do Bruninho, o Richard Rios, né, no meio campo, ali poderia armar um contra-ataque monstro,
Porém, entretanto, passe errado, a zaga do Corinthians tirou e o Guarani está com a bola no campo de ataque, Lucas. Vem de novo com o Richard Rios, Fábio Santos toma o doce da boca da criança, mas a arbitragem entendeu que o último toque foi do colombiano, então é lateral para o Corinthians no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Guarani no campo de ataque, tabela curta na metade do campo com o Richard Rios, ele volta a jogada com o Lucão. Lucão junto ao círculo central na roda gigante do campo de tudo acontece, ele abre na ponta direita para Diogo Matheus, engata a primeira, segunda marcha, chega na metade do campo, chega na intermediária, volta o lance na ponta direita, um pouco mais adiantado o Bruno Michel, por elevação para Richard Rios dentro da grande área, ganhou o colombiano, fez o cruzamento por baixo, tira Gil, rebote voltou, Bruno Michel, devolveu para Diogo Matheus na entrada da grande área, ficou sem espaço, foi obrigado a recuar, voltou para Alan Santos, abriu pela meiga, soltou para Richard Rios, a bola passa para o colombiano, consegue evitar a saída, Fábio Santos chega também Renato Augusto na cobertura, o tio Chico da família Adams toca a bola pela linha de lado, é lateral para a equipe do Guarani lá pela ponta direita, quase 25 da primeira etapa, tá na frente o Bugrão, gol marcado por Bruninho no primeiro minuto de jogo, em passe de Diogo Matheus, lateral bola para a equipe do Guarani pela ponta direita, lá vem Bugrão, eu quero rede Guarani, pra cima deles, Bugre, tá caído o Maicon aí, hein, Albert? É o Maicon, ele sentiu, é o Maicon, né? Ele que vem de lesão, inclusive, hein? Exatamente, ele tá colocando a mão na posterior da coxa, né? Da coxa esquerda. E ali, quando ele sentiu, né, que ele foi disputar o lance, ele caiu pra fora do gramado. Ali o Cássio conversou qualquer coisa com ele caiu pra dentro do gramado. Interessante, né? Quando a posse de bola é mostrada, né? 64% de posse de bola para o Corinthians e 36% do Guarani. Se posse de bola ganhasse jogo, o Barcelona era campeão. Isso que eu ia falar. E o Rony, camisa número 29, parece que não vai dar pra ele, hein? Um grande abraço aqui pro Messi Mil Grau, Nelson Domingos. Quem? Messi Mil Grau, vai brincando. E também o Nelson Domingos mandou aqui, vamos lá, Bugrão. Dá gosto assistir jogo com vocês no comando. Obrigado, viu, Nelson? Aqui conosco também Manuel Domingues, Maria Alice Santos. É a galera aqui no YouTube, viu, Claudinei Corsi? É isso, deixa eu mandar um abraço muito especial aqui pro meu amigo Danilo Palma. Danilo Palma, que é da Ridger Comunicação. Também pros filhinhos, pra Gabriela, que é a mais velha. O Lucas, que já tá batendo uma bolinha, tem 4 anos. E a Isabela. O Lucas é São Paulino, tá na escola do São Paulo. Vai dar craque de bola, hein? Já tem aquela marra de jogador. Grande abraço pro Danilo Palma, da Ridger Comunicação. E a gente já fechou uma parceria e vem novidades aí nos podcasts que beleza, do hein? Futebol Interior, tá bom? Eu não tô sabendo de nada aí. E eu tô nessa, hein? E mudou o Corinthians, viu, Albert? Você tá né? Ninguém. Onde ele não está, Albert? É verdade. Esse é mais homem fácil perguntar onde ele não está. Isso aí é multi, hein? Isso aí é demais. Mas vamos lá. Na equipe do Corinthians foi embora o Michael, sentiu, camisa número 7, entrou 29 e Rony. A informação para a pizzaria do Dadá. Desceu o Bugrão pela ponta direita, Diogo Matheus, tabela curta lá pela faixa direita do gramado, quase junto ali no lateral, chega a marcação do Corinthians, toca pela linha de lado, novo lateral lá pela direita, Wagner Ferreira, saiu o Maicon e preocupa porque o Maicon tem um histórico recente aí de lesões da equipe do Corinthians, entrou o Rony. Inclusive em 2016 passou aqui por Campinas, né, jogou na ponte o Maicon. E uma alteração é por contusão, numa jogada com o Richard Rios, ele acabou se contundido, jogada normal, o Richard não teve nem, acho que nem tocou nele. O Maicon acabou se contundindo sozinho na disputa de bola. E aí tá aí o Rony no jogo, talvez o Corinthians tenha alguma vantagem com o Rony em comparação com o Maicon. Vem Guarani, sai no campo de defesa com Alan Santos volta a jogada com Luciano Castão, capitão da equipe bugrina, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bola tomada na metade do campo, Rony tenta o passe na primeira dele, jogou a bola em cima do companheiro, vai ficando aqui pro lado esquerdo, ele deu um carrinho em cima do Vilela. A bola saiu pela linha de lado, tive a impressão do último toque ser do jogador corintiano. Mas não sei o que o árbitro vai dar ali. A TV tá mostrando no replay. Entrada criminosa do Rony pra cima do Vilela. O árbitro deu bola pro Corinthians, que já tá no ataque com o Yuri Alberto. Fez o recuo de bola com o Fagner, olhou pra dentro da grande área, acabou perdendo o domínio, conseguiu se recuperar, voltou com o Rony. Rony de primeira volta a jogada com o Gil. Gil de primeira joga a bola na metade do campo com o Balbuena. De primeira com o Renato Augusto. Renato Augusto domina o cérebro pensante da equipe corintiana. Ainda Renato Augusto aqui pela esquerda. Encara a marcação de Nicolas Careca. Volta o lance com o Rony. Rony no comando pra Duqueiroz. De primeira com o Rony de novo. Troca passes, roda a bola Corinthians. Na ponta direita ele tem Fagner.
Fagner platinado, Fagner junto ali na lateral dos técnicos, do ladinho do Fernando Lázaro. Ele volta a jogada com Rony na quarta zaga com o Balbuena, troca passe só da bola Corinthians, Balbuena aqui pela meia com o Rony dominou, encara a marcação do NC11, do Nicolas Caneca, soltou pela meia pra Adson, tem espaço, tabelinha curta por dentro com o Yuri Alberto, fecha a porta pra ele, a defesa bugrina, a bola voltou com o Nicolas Caneca, acabou perdendo o domínio da bola, perde pra equipe do Corinthians, abriu na ponta direita pra Fagner, atenção, linha de fundo, cruzamento, tira Jamerson, toca de cabeça, a bola vai pela linha de lado, lateral para a equipe do Corinthians, vai lá, Claudinei Corsi. Não, só lembrando que a gente tem enquete, né, no Facebook. Participa lá, galera. Quem vence o jogo hoje, Corinthians, empate ou Guarani. Daqui a pouco o Albert vem aí com como é que está essa enquete aqui. Vamos deixar até o intervalo. Até o intervalo você tem a chance de participar da nossa enquete. Vai dar o quê? Guarani, Corinthians, vai dar empate, deixa o seu comentário. Vem Corinthians lá pela direita com o Fagner. Atenção, cruzamento no segundo pau, passa pelo Roger Guedes, passa também pelo Renato Augusto que pega o rebote no bico da grande área. Deu primeira, faz o passe para Fábio Santos, o passe é meio curto, encostou ali Bruno Michel. Aí saiu a tabela, Renato Augusto com Fábio Santos, Lucão. Gigante Lucão na defesa, bugrina tira. Bruno Michel pega o rebote, volta a bola na ponta direita com o Diogo Matheus vai pro chão. Opa! Falta nele, jogo parado, falta marcada, é falta para o Guarani lá pela ponta direita, campo de defesa, Albert. Ali o Diogo Matheus, né, ali na saída de contra-ataque vai ser pelo lado direito, quando mostra a imagem, né. O Vilela ficou bravo com a quarto árbitro pela não marcação da falta do Rony em cima dele. Exatamente, aí que originou aí a jogada perigosa do Corinthians, né, mas ali pegou o tornozelo do Vilela, né. E na saída do contra-ataque agora, né, o Diogo Matheus e o Fábio Santos, né, chegou por baixo, falta marcada, Guarani com a bola, a informação para Store Colchões. Renato Augusto de cabeça tentou ligar com o Roger Guedes, tira Lucão, rebote voltou com o Renato Augusto aqui pela ponta esquerda, engata a primeira, segunda marcha, vai encarar a marcação de Alan Santos, soltou pela meia com o Yuri Alberto de primeira com o Renato Augusto, bateu de perna direita, a bola vai em fraca, nas mãos do Granum Kozlinski que faz a defesa, você ouviu o toque do Felipe Marques, 30 minutos cravados deste primeiro tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1 2023, estádio Neoquímica Arena em Itaquera, o palco do espetáculo e o placar do jogo tá assim, Guarani 1, gol de Bruninho, 0 para a equipe do Corinthians, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Focalizando o Campeonato Baiano, já vai começar Itabuna e Juazeirense, pelo Carioca 21:10 tem Bangu e Flamengo, e pelo Gaúcho, no finalzinho, Juventude segue vencendo o São Luís 1-0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte pretão, Wagner Ferreira, 30 minutos já passados da primeira etapa e o jogo. Olha, o Guarani não pode deixar escapar essa oportunidade de vencer o jogo hoje na Neoquímica Arena. Eu nunca vi um Corinthians tão apático, né? Um time limitado, cheio de jogadores já veteranos. O Guarani tem que aproveitar essa chance, tá na frente no marcador e tem que aproveitar. E vem Roger Guedes, botou na frente o toque pro meio, tira Jamerson! Mas a bola já tinha saído. A bola já tinha saído do campo, já tinha acabado. Graças pro tal do Roger Guedes, Albert. Pelo amor de Deus, hein? Roger Guedes, pelo lado esquerdo, ele fez a firula, entrou dentro da grande área ali, perto ali do goleirão, mandou a bola pra trás, mas a bola ali foi na linha. Na linha do gol, estava ali o Speedy Jamerson. Se ele pega errado, se ele pega no meio da bola, ele tinha feito o gol contra. Porém, entretanto, a bola já tinha saído. E já passando aqui a enquete, a parcial, viu, Lucas Souza? Pois você não. Me dá claro, por favor. Você me dá honra? A enquete, ó, o Corinthians está com 65% de vitória. O empate 4% e Guarani 31%. Então, o Corinthians... Na enquete vai levando, mas aonde interessa, que é nas 4 linhas, no campo de futebol, o Guarani vai vencendo por 1-0, a informação para Store Colchões. Vem Corinthians lá pela esquerda, Adson deixa dela a jogada com o Fábio Santos devolveu com o Roger Guedes, bico da grande área, botou na frente, encarou a marcação do primeiro do segundo, se livrou da marcação da Alan Santos, atenção, ainda Roger Guedes, novo drible, nova finta, linda jogada, cruzamento no segundo pau, sobe Luciano Castan, completa o serviço parcialmente ali o Bruninho, deixou a bola quicar no chão, ficou fácil para Duqueirosa, parou a jogada na direita para Fagner, sai da direita, vem pro centro, deixou com o Yuri Alberto, a bola espigada, sobrou com o Adson, tira Luciano Castan, na verdade era Lucão, fecha a porta pro Adson, manda a bola pela linha de fundo, escanteio pros homens, Albert. Sexto escanteio, pressão. O Adson pelo lado direito, pelo lado esquerdo, esse Adson é bom, hein? Ali quando aparece o torcedor do Corinthians, Mirim, chorando, 32 minutos do segundo tempo, ele não sabe o que é ser bugrino. Esse ainda vai aprender muito. Vai aprender muito, então escanteio agora pelo lado direito, Fagner de novo na bola. Fagner na bola, vem levantamento, bola perigosa, sobe Lucão, gigante Lucão, afasta o perigo, rebote e volta pra Fagner, bico da grande área, e deu uma caneta
Bota no Nicolas Careca, limpou mais um, tocou atrás. Richard Rios. Tira, sai jogando pro Guarani. Precisa sair de trás. Tem que puxar esse contra-golpe. É o Richard Rios. Engatou a primeira, segunda marcha. Pra cima deles, colombiano. Aí o Richard Rios aproveitou a ultrapassagem do Bruno Michel por dentro. O Richard Rios não deu tapa. Vai pro chão, falta nele. Amarelo, Balbuena. Richard Rios segurou a bola. O Bruno Michel passou no facão. O colombiano preferiu ficar com ela. Balbuena chegou, abriu a caixa de ferramenta. É falta para a equipe do Guarani pela meia direita. Vai lá, Claudinei Costa. E você tá sendo ouvido na França, viu, louco, Lucas? hein? Ouvinte aqui Merci ligado, beaucoup, internauta na França ouvindo você. Na França, que beleza. E na China também, tem a Luna, na China né? tem a Luna também, né? A Luna. Thank you very much. A Luna Vegas Ace. Da Vegas Ace, né? Da Vegas Ace. Exatamente. Luna from Vegas Ace, the squad of football interior, take a kiss for you. Beijinho lá pra Luna da Vegas Ace, viu, Albert Cavalcante? Falta pro Guarani lá pela meia direita, vem pra cobrança, Diogo Matheus na perna direita, o Bruno Michel na perna esquerda, vai pintar Chubrinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha corintiana, atenção, vem comigo, Nação Bugrina, quem sabe agora o segundo gol do jogo, pra colocar o Guarani dá mais vantagem, 35, primeira etapa, Diogo Matheus na bola, vem levantamento, subiu, Gil, tira de cabeça, rebote caiu com Richard Rios, linha de fundo, tenta o cruzamento, ele explode em cima do Renato Augusto e na sequência, ele ficou pedindo falta, o árbitro não deu nada, lateral bola para a equipe do Guarani lá pela esquerda, Albertinho. Ali o Richard Rios pelo lado esquerdo, né, depois da falta, né, cobrada pelo lado direito do Guarani, ali o Renato Augusto, né, explodiu a bola nele, foi tentar sair ali pra pegar a bola, acabou ali catando o cavaco lateral para o Guarani. Já cobrado a bola dentro do tumulto, tira a defesa, rebote e volta com Alan Santos, rebobina a fita, volta tudo na defesa com Luciano Castanho, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Bola lançada aqui pela ponta esquerda, Bruninho sobe, toca de cabeça, ela passa por ele, sai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Corinthians na metade do campo. Vai balançar o esqueleto Fagner, o platinado Fagner. Aliás, esse time do Corinthians aí tá cheio de platinado. É o Watson, é o Roger Guedes. O Roger Guedes já é loiro, né? Mas isso aí confunde todo mundo no estádio. Ninguém sabe quem é quem, a não ser pelo número na camisa, né, Albert? Pois é, né? Esses platinados de hoje em dia, né? Fica meio difícil. Você sabe minha promessa, se caso o Guarani subir para a Série A. Vou platinar o meu cabelo igual era do Yuri Gipe. Isso aí, viu, família? Exatamente. Clipa isso aí e depois a gente cobra o Albert. E eu vou mandar um abraço aqui rapidinho. Pois não, Albert. Roger Augusto. Grande Roger, lá em Ubatuba. Exatamente, está ligado, conectado aos canais do Futebol Interior. Roger Augusto, um beijo no seu coração. E se você quiser ir pra lá, ele tem apartamento pra alugar lá em Ubatuba. Muito bem, Ubatuba é legal, no carnaval, nas férias, pode falar com o Roger Augusto no Facebook. Boa, valeu, Roger. Muito legal. Ele da Web Rádio R, fazendo jogos da Matonense, do São José também. A Águia do Vale lá na Web Rádio R do nosso querido Roger Augusto. É do Taubaté. Taubaté Central, São José, Ponte Guarani. Muito bem. Toda a região aí. R na Web, Roger Augusto. Muito bem. Alô, Manuel Domingues, Messi Mil Grau, os dois estão numa discussão aqui, rapaz. Um começou a falar que é palmeirense, o outro também, tá engraçado ver. Muito obrigado, viu, gente? Continua mandando suas mensagens, mas vamos com calma, tá bom? Lateral bola pra equipe do Corinthians, campo de defesa, 36,5, primeira etapa, vence o Bugrão. Vence pelo placar de 1-0, gol foi dele. Bruninho, com 1 minuto de jogo, após cruzamento de Diogo Matheus, Bruninho foi pra rede. 36,5, primeira etapa, desce, os caras desce o Corinthians lá pela minha esquerda, Fábio Santos engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, lançamento pra Renato Augusto, vem Lucão. Gigante Lucão, tira mais uma bola, vai se perdendo em linha de fundo, escanteio para o Corinthians lá pela esquerda, Albert. É o 7º escanteio, né? E o Lucão não tem boas lembranças aí na arena, né? Quando ele jogava pelo São Paulo, aquele fatídico 6-1, né? Ele fazia ele, né? Foi aí que a torcida foi, o Padacal foi aí na torcida. A torcida queria matar o Lucão, né? E hoje ele está aí, ó, livre, leve e solto, ganhando todas. Voltas, exatamente, né? O mundo dá voltas. Escanteio para o Corinthians lá pela ponta esquerda, vai pintar Chubrinho na área, tá armado, o pagode na cozinha do Burro, cruzamento vem por baixo, o desvio, vai cair no segundo pau, Kozlinski saiu errado, tocou, mas o árbitro marcou falta marcada, falta em cima do Kozlinski, falta do Roger Guedes, que tá reclamando ali com o Luiz Flávio de Oliveira, viu, Albert? Bateu mal, né, pelo lado, né, esquerdo, o Renato Augusto, ele bateu mal, a bola foi por baixo, a bola acabou desviando no Adson, na primeira trave, e a bola tomou distância, né, tomou altura, e ali estava o Kozlinski, né, na segunda trave, livre, leve e solto para fazer defesa. Ali chegou o Roger Guedes, só deu o famoso empurrãozinho, ali desabou o goleirão Kozlinski, ele ainda quis levar o árbitro na conversa, não foi nada, não relei, mas não adianta, pequena área, bola do goleiro, falta marcada a informação para Jump Sport. Abraço, Sessão Maguila, aqui com o Cláudio Necosse. Isso aí, manda um abraço para o Daniel Pisap, o rei de Jundiaí.
lá em Jundiaí, curtindo a nossa jornada esportiva, como sempre, né? E quero mandar um abraço também aqui pro Giovanni Paiola. Grande Giovanni. Tá chato o Giovanni, mas assim mesmo eu mando um abraço pra ele. Grande Giovanni Paiola aqui no comercial, no marketing aqui do futebol interior. Vem Corinthians, vem com o Watson, bola solta aqui com o Rony, devolveu com o Watson, os dois já jogaram juntos na categoria de base do Corinthians. Deixou com o Duqueiroz, abriu na ponta direita pra Fagner, dominou pra cima da marcação do Bruninho, volta o lance com o Duqueiroz, troca passes, roda a bola, a equipe do Corinthians, o Guarani marca, mas precisa aproveitar melhor os contragolpes. Vem Corinthians, tá na pressão, corre atrás do prejuízo, perde pelo placar de 1-0. Fábio Santos deixa a parada no meio com o Watson, lançamento em profundidade, passou pelo Alan Santos, Roger Guedes, Lucão, gigante, Lucão, não perdeu uma, Lucão tira mais uma pro Guarani, bola solta aqui pela ponta direita, Diogo Matheus tenta o lançamento buscando o Richard Rios, antes dele Rony para a jogada, volta o lance na quarta zaga com Balbuena, xerifão da defesa corintiana, ele deixa com Gil, zagueiro mais seguro do Brasil, daí para Fagner domina junto ao círculo central, tocou curto com o Duqueiroz, domina, carrega na contramão, ficou sem espaço, volta a bola aqui pelo meio, 3 em cima dele, ele consegue fazer a virada de jogo, da direita para a esquerda, ele achou o tio Chico da família Adams, este é Fábio Santos, daí para Renato Augusto de primeira jogada com o Rony, devolveu com o Renato Augusto, olhou para dentro da grande área, fatiou de perna direita, achou do Queiroz, antes dele Speedy Jamerson, toca de cabeça, ela sai pela linha de lado, lateral para a equipe do Corinthians, campo de ataque, lateral para a equipe do Corinthians, vai pintar mais um lance de ataque da equipe do Corinthians. Sem nenhuma pressa aí o Fagner para fazer o balanço, para balançar na esquerda e colocar o Corinthians no campo de ataque de novo. Fagner faz a jogada aqui pela meiga com o Renato Augusto, tem espaço, ele bate bem na bola, soltou curto com o Roger Guedes de primeira com o Yuri Alberto, tira a defesa, voltou para Roger Guedes de pé direito, bateu para fora do gol! Para fora do gol, vai pela linha de fundo, tiro de meta para o Guarani, a jogada ali pelo meio do Corinthians, hein, Albert? O Corinthians vai tentando pelo meio, pelo lado ali mais uma vez, né? Essa dupla aí, Yuri Alberto e Roger Guedes, é perigosa, hein? Ali a bola foi enfiada ali para o Yuri Alberto, ele dominou com 2, né? Com 2 na marcação, ele só escorou de cabeça pelo lado esquerdo dentro da grande área. Ali o Roger Guedes pegou muito embaixo da bola, se fosse futebol americano, tinha sido gol. Ele mandou a bola por cima, mas bem por cima, quase, o Guarani chega... Olha o Bugrão agora no campo de ataque. Bugrão no campo de ataque, escapada de Jamerson, soltou pra Nicolas Careca dentro da grande área, chegou 2 em cima dele, Careca driblou o primeiro, foi pro chão, e aí o árbitro mandou seguir. Sim, rolou todo com a bola o Nicolas Careca. Desce o Corinthians lá pela esquerda, puxa a jogada Renato Augusto engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, atenção, lá vem Corinthians, Renato Augusto agora sim, fecha Bruno Michel, ele volta a jogada pelo meio com o Duqueiroz, já se fecha toda a equipe do Guarani, Duqueiroz pelo meio com o Rony devolveu com o Duqueiroz, ali pela meia esquerda com Fagner, com Fábio Santos voltou pra Renato Augusto, pra cima da marcação de Bruno Michel, pedalou Renato Augusto, 1 pra lá, 2 pra cá, soltou curto, boa bola com o Fábio Santos, de novo pra Renato Augusto, tira Richard Rios, gigante Richard Rios também, a bola voltou pra Renato Augusto, bico da grande área pela ponta esquerda, carregou na contramão, ainda o camisa 8 do Timão, deixou com Duqueiroz pra Fábio Santos, pra Renato Augusto fatiou pra dentro da grande área, atenção, bola passou por todo mundo, o Fagner tocou de cabeça, tira Luciano Castan, a bola foi pra trás, foi pela linha de fundo. O árbitro dá escanteio para a equipe do Corinthians lá pela direita, Alberti. O Renato Bélgica Augusto tem a bela visão, né, de jogo. Ele virou a bola da esquerda pra direita ali, achou o Fagner, né? O Fagner de cabeça dentro da grande área, pelo lado direito jogou a bola dentro da grande área. Ali na pequena área, ali tirou a zaga do Corinthians, mais um escanteio, Fagner na bola. Vem levantamento, bola perigosa, faz o arco na marca penal, Gil de cabeça, ela sobe e vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani, tiro de meta para a equipe do Bugrão, 41, quase 42 deste primeiro tempo, você acompanha no relógio digital dos canais Futebol Interior e o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista 2023, a Série 1, estádio Neoquímica Arena, o palco do espetáculo e o placar do jogo tá assim, Guarani 1, gol do Bruninho logo a 1 minuto deste primeiro tempo, 0 para a equipe do Corinthians, placar ao vivo, Futebol Interior é com ele, Claudinei Cossi. Destacando aqui o Campeonato Gaúcho, né, segue Juventude 1, São Luís 0, finalzinho de jogo, pelo Campeonato Paraense, Tapajós, Futebol Clube e Cametá, era para ser jogado hoje às 10 da manhã, mas foi adiado. Lucas de Souza. A alegria, fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz na vida. Desce o Corinthians lá pela ponta esquerda. Fábio Santos domina, sai da esquerda, vem pro centro, volta a jogada, volta na quarta zaga com Balbuena, daí curtinho com Gil. Lançamento no comando, tira Alan Santos. Tira do jeito que dá. A bola volta na metade do campo com ele. Balbuena domina, pinça, olha a firula, penteia, volta a jogada aqui na metade do campo com o Roger Guedes. Veio buscar jogo, camisa 10 do Corinthians. Roger Guedes está sem espaço dentro da área, ele prefere sair para buscar espaço. Abre bola na ponta esquerda com Adson caindo lá pela canhota
canhota agora. Tá marcado, tá difícil jogar aqui pela esquerda. Foi lá aqui na direita, foi lá pra esquerda, né, Edson? Bola curta, bola trocada com o Renato Augusto. Renato Augusto devolveu pra Roger Guedes no corredor. Atenção, encara a marcação do Bruno Michel. Ainda Roger Guedes dominou, soltou, curtou com Fábio Santos, bico da grande área. Voltou com Roger Guedes, carrinho por baixo. Lucão, gigante Lucão, tira mais uma. Alan Santos dorme no ponto, chegou o ladrão, tomou. Rony, perna direita, bateu pro gol, ela passa, a direita vai fora. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani, mas essa saída de bola do Guarani precisa ser rápido, o Corinthians perde, mas vem logo para tomar essa bola, Albertinho. O Alan Santos, né, ele ia saindo no contra-ataque, ele não viu, né, ninguém gritou ladrão, o Fábio Santos acabou tomando a bola dele, né, ali o camisa número 29, tava longe, hein, da intermediária, ele encheu o pé, a bola saiu ali pelo lado direito do goleiro Maurício Kozlinski, que pulou, mas acompanhou. Olha, vou falar pra você, hein? O Guarani precisa voltar, hein? Voltar a chavinha que estava nos primeiros 15 minutos, porque o Corinthians cresce muito. O Corinthians se assentou no jogo, Wagner Ferreira nesse momento final vai para ataque em busca do empate. O Guarani faz para o Corinthians o que o Ituano fez para o Guarani no último jogo. Se fechou todinho lá atrás, não deu espaço nenhum. Olha o Corinthians. Vem Corinthians, saída errada do Guarani no meio campo. Yuri Alberto puxa a velocidade. Tem o Gil do lado dele, preferiu o passe com o Duqueiroz. Daí para Roger Guedes na canhota. Renato Augusto dominou, abriu na perna esquerda. Tira a jogada, Bruno. Diogo Matheus completa o serviço. Richard Rios. Renato Augusto lá pela esquerda, dentro da área, bateu pro gol, explodiu no lateral direito do Guarani. Vem o colombiano Richard Rios na sequência, manda a bola pela linha de fundo, escanteio para o Corinthians lá pela canhota, Albertinho. Contra-ataque do Corinthians, né? Um erro de passe de bola lá na frente, o Nicolas Careca perdeu a bola, ele veio o contra-ataque. 3 jogadores do Corinthians, ali o Renato Augusto tentou fazer o chute, pegou no Diogo Matheus, ele mandou a bola para escanteio, Giovanni Augusto na bola. Bem, Renato Augusto pra bola, levantamento, subiu o Gil de cabeça, ela passa a esquerda do gol! Passa a esquerda do gol, toca de cabeça do Gil, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Bugrão, essa passou perto, Albertinho. O Giovanni Augusto, também conhecido como Renato Augusto pelo lado do Corinthians, né? Ele cobrou escanteio pelo lado esquerdo, ali o Gil, mais uma vez, né? O Gil entrando no meio da zaga ali, todo mundo ficou olhando a bola, esqueceu de olhar o jogador. O Gil cabeceou pelo lado esquerdo do goleirão Kozlinski, passou perto, quando aí levanta a placa. 3 minutos de acréscimo, a informação para Ovo Satoshi. 3 minutos neste primeiro tempo, Wagner Ferreira e o Corinthians chega de novo. No último jogo, o gol do Corinthians foi do Gil. Uma bola cruzada, ele meteu de cabeça. Essa bola do Corinthians aérea é muito forte. Então, o Corinthians criou uma série de chances para abrir a contagem, mas o Guarani está muito seguro na defesa. Tem jogadores ali que realmente Que partida faz o Lucão? O Lucão, meu impecável, Deus do céu, não perdeu uma bola. Os jogadores também aparecem para ajudar, o Richard Rios, o Germerson tá bem, o Diogo Matheus tá bem. Então o Guarani dá posse de bola pro Corinthians, que tá sabendo aproveitar. Todas as chances, vejam bem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chances pro Corinthians. E o Guarani fez o gol, criou 3 chances e depois passou a administrar a vantagem, dando a posse de bola pro Corinthians. Vejam que os números aí no intervalo vão ser assombrosos aí a favor do Corinthians. E vem de novo pro campo de ataque, o Timão vem com o Yuri Aberto, daí pra Roger Guedes, intermediária, campo ofensivo. Abriu na ponta esquerda pra Fábio Santos, atenção, bico da grande área. Pra cima do Diogo Matheus, ele soltou no corredor pra Renato Augusto. Encara o Bruno Michel, ainda Renato Augusto, camisa 8 corintiano. Levou pra perna esquerda, cruzamento, bola perigosa, tira Luciano Castan. Rebate, voltou pra Rony. Rony dominou, volta a jogada, domina a parada, o Fabian Balbuena, olha onde tá o Balbuena. Abriu na ponta direita pra Fagner, abriu pra perna esquerda, fez o cruzamento, a bola passou, caiu na esquerda pra Renato Augusto, bateu cruzado, fechou, Roger Guedes, gaveta! Gol do Corinthians! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, Roger Guedes, camisa 10 é a dele. Jogada lá pela ponta direita, cruzamento do Fagner, passou por toda a extensão da grande área. Caiu na esquerda com o Renato Augusto, não tinha ninguém do Guarani. Renato Augusto de primeira fez o cruzamento por baixo, a bola passou por toda a extensão da área. Caiu no segundo pau, Roger Guedes livre, leve e solto, só escorou, só cumprimentou com o gol vazio, jogou a bola no fundo do barbante. Roger Guedes, camisa número 10, é bola na rede, caiu na rede, caiu na rede, é gol do Corinthians na Neoquímica Arena. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, Corinthians 1, Guarani também 1, Kozlinski, essa aí não deu, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Jogada pelo lado direito, Fagner, né? Ele pelo lado direito, ele levou 2 na marcação e ele ergueu a cabeça e ele viu ele, né? O Renato
Bélgica, Augusto, livre, leve e solto pelo lado esquerdo. Ele fez o cruzamento, a bola passou por toda a extensão. Ele dominou e de primeira, né? Ele dominou, não deixou nem a bola cair, na verdade. Ele já mandou a bola de primeira. E ali quem via por trás da zaga era ele, né? O Roger Guedes só teve o trabalho de colocar o pé na bola. Ali a zaga, ninguém pôde fazer mais nada, nem o Kozlinski. Quando aí apita o Luiz Flávio de Oliveira, quando termina o primeiro tempo, a informação para a Pizzaria Dadá. Eu ia pedir o destaque seu, presidente. 1-1, não conseguiu segurar a vantagem o Bugrão, numa falha bizonha da defesa do Guarani. Um vacilo, né, de dois jogadores que eu prestei atenção. Um deles o Castan e o outro o Jamerson. Chegaram atrasados para a bola e o Roger sozinho pegou aquela sobra de bola e meteu pro fundo do gol. Então o jogo empatado nesse primeiro tempo. Vamos dizer que é injusto? Não é. É justo. O Corinthians criou as suas chances e acabou fazendo o gol de empate. Vem aí o intervalo inteligente F com ele. Claudinei Corsi. 8 da noite, mais 49 minutos. 8h49. O Guarani toma o gol de empate no finalzinho do primeiro tempo, 1-0, 1-1 entre Guarani e Corinthians. Um gol no comecinho e outro no finalzinho do primeiro tempo. O destaque de Albert Cavalcante. É, o Guarani, né, que estava tentando aí quebrar esse tabu de 22 anos. É lógico que o primeiro tempo acabou ainda, só o primeiro tempo. O Guarani vai empatando por 1-1 contra o Corinthians. Lembrando, né, que o Corinthians teve nesse primeiro tempo 68% de posse de bola e o Guarani 32% de posse de bola. O Guarani precisa, lógico, obviamente, dos 3 pontos e como dissemos lá no começo, vamos ouvir aí o autor do gol aí, Claudinei Corsi? À vontade. Vamos ouvir ele, o Bruninho, o autor do gol do Guarani, nesse primeiro tempo. Finzinho do primeiro tempo. Nossa equipe ela veio com esse propósito de pressionar alto. A gente conseguiu fazer o gol assim nos primeiros minutos. Claro que a gente fica chateado de tomar um gol no final, mas acredito que o jogo está bem aberto. A gente esperava essa pressão do Corinthians, deve estar jogando em casa cheia. Mas vamos voltar para o segundo tempo ligado para buscar a vitória. Aí o Bruninho, voltar o segundo tempo ligado, né, Claudinei Corsi? Lembrando aí que o Guarani resistiu aos ataques do Corinthians de tudo quanto é jeito, e no finalzinho deu aquele vacilo. E é ele, né? Só podia ser ele, Roger Guedes, empatar a partida, Claudinei Corsi. Legal, 8 da noite, mais 51 minutos, intervalo de jogo na Neoquímica Arena. O Guarani vai empatando com o Corinthians por 1-1. Ou melhor, o Corinthians vai empatando com o Guarani, porque o Guarani acabou saindo na frente. Mandar um abraço aqui, viu, Albert, para o Jean Mila. Boa noite, equipe da Rádio FI. Cheguei para secar esse timinho do Corinthians. Boa, Jean. Abraço, Albert. Abraço, Jean. Fica com Deus, aí, o Jean Mila com a gente também. O Paulo César Atência da Flyworld está com a gente aqui também, curtindo a jornada esportiva, a Ana Piovesan e o Júnior Braga. O seu teaser, o seu destaque, Wagner Ferreira. Placar justo nesse primeiro tempo. O Guarani começou muito bem o jogo, abriu a contagem logo a 1 minuto com o Bruninho, criou outras chances, né, com o Richard Rios, com o Diogo Matheus, com o próprio Bruno Michel lá pela direita. E depois acabou administrando essa vantagem. Deu terreno para o Corinthians, que criou aí 7 ou 8 chances. E com jogadores diversos, né? Com o Gil de cabeça, com o Adson, com o Roger, com o Renato Augusto. Então era muito natural que numa hora ou outra o Corinthians chegasse ao gol de empate. Empatou, resultado justo no primeiro tempo. Legal, daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira aqui no Intervalo FI, falando mais deste empate até aqui. Guarani 1, Corinthians também 1, intervalo de jogo na Neoquímica Arena. Mandar um abraço aqui para o Thiago Moreira, também está com a gente aqui curtindo a nossa transmissão. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 8 da noite, mais 56 minutos, 8h56, intervalo de jogo na Neoquímica Arena. O Guarani vai empatando com o Corinthians por 1-1. O Guarani saiu na frente logo a 1 minuto e o Corinthians marcou o gol de empate no encerramento do primeiro tempo, a 45 minutos. O Júnior Braga diz aqui: o Guarani precisa acordar. O Paulo César Atência diz aqui, manda um abraço para toda a equipe. Grande abraço para você também, viu? O PC, grande abraço. Wagner Ferreira, e aí? Você disse então que foi um placar justo nesse primeiro tempo, Wagner? 1-1? Foi justo, o Guarani começou muito bem o jogo, né? Abriu a contagem a 1 minuto com o Bruninho, numa jogada em que o Diogo Matheus fez um cruzamento, a bola passou pelo Nicolas Careca e sobrou pro Bruninho ali no segundo pau, acabou finalizando e fez o Guarani 1-0. E surpreendentemente o Guarani, com a formação, né, de início do técnico Mozart, colocando assim praticamente 3 zagueiros, né, deixando o Lucão, Luciano Castan e Alan Santos, e soltando mais o Vilela, o Richard Rios, os 2 laterais, o Guarani criou 3 chances seguidas para aumentar o placar. A 4 minutos o Richard Rios chutou de longe, o Castro fez uma defesa. A 8 minutos o Diogo para o Nicolas Careca finalizou de cabeça para fora. E a 9 minutos o Bruno Michel, todos se recordam, ele puxou da direita para a esquerda, com o pé esquerdo bateu e acabou chutando para fora. Só depois o Corinthians cresceu no jogo, criou 7 chances seguidas, foi escanteios em cima de escanteios, foram 9 escanteios para o Corinthians, nenhum para o Guarani. Renato Augusto chutou, Kozlinski mandou para escanteio, Adson, Kozlinski fez uma defesa, Roger, o Vilela perdeu essa bola, o Roger chutou, a bola passou por cima. O Renato de novo de longe, o Roger por cima, o Rony, o Gil de cabeça, numa cobrança de escanteio, enfim. De tanta pressão, o gol teria que sair. E acabou saindo a 45 minutos, num gol do Roger. Os jogadores do Corinthians não tiveram, assim, destaques individuais. O time foi todo um time, né, que procurou o gol em função do recuo do Guarani e acabou surgindo o gol do Roger, numa bola que começou com o Fagner, inclusive, né? Virou lá pro Renato Augusto, o Renato Augusto voltou para a área, aí um vacilo
Castan e do Jamerson, deixando o Roger livre para fazer o gol de empate. E diante do que se esperava no jogo, né, até que o Guarani com os seus desfalques, né, dava a ideia de que o Corinthians poderia ser muito superior e até golear o Guarani, né? E o Guarani com gol a 1 minuto, realmente a gente pode dizer que o gol, é lógico que um gol é sempre bom, né, Wagner? Mas de repente até o próprio time assustou com esse gol a 1 minuto, causando esse recuo aí, chamando o Corinthians para cima. Mas se continua, né, com um pouquinho mais de volume de jogo, faria o segundo gol. Mas, como você disse, né, acabou recuando, deu espaço para o Corinthians e começou... Não achou o contra-ataque. Começou também, aquela pressão. Agora, o Corinthians encontrou muita dificuldade, hein? O que o Juituano fez para o Guarani na última partida, o Guarani tentou todas as formas, bola pelas laterais, bola cruzada, pelo meio estava difícil, mas tentou chuveirinho e acabou não achando o caminho do gol, coisa que não aconteceu Wagner, com o Corinthians. E a pergunta que o torcedor deve estar fazendo, né? Contra time grande é melhor de jogar, Wagner? Por isso que... Dizem que os jogadores se motivam, né? Mas, pô, você prefere jogar contra um Água Santa? Então não faz sentido, né? Evidentemente que tem televisão, né? Tem toda a mídia aí em cima do jogo, o jogador aparece. Agora, é realmente complicado jogar, né? Com essa galera toda aí... Você vê torcedor com um terço na mão, molequinho chorando. Não é fácil, né? Não é brincadeira. Legal, mandar um grande abraço para a audiência internacional aqui da Jornada Esportiva dos Canais de Futebol Interior. A audiência internacional na Irlanda, nos Estados Unidos, no México e na França, hein? Tamo chique, hein? Nós estamos chique. Chique no último, né? Como diria o outro. Claudinei Cor, Diga, Albert Cavalcante. Você sabe falar em francês? Em francês? Merci beaucoup, je ne sais pas. Eu só sei falar Peugeot. Peugeot? Peugeot. Peugeot. Tá bom, já tá bom, alguma coisa, né? Então tá bom. Merci, obrigado. Você não sabe falar? Não sei. Não sei. Não, nem petit? Petit gâteau? Nem soutien? Não, também não. Petit gâteau. Abajur? Abajur é fazer biquinho, né, Claudinei? Responde pra mim, Claudinei. Atenção, Diu? Não sei o que você falou. Tem som de U? Não tem. Não. Então. Boa! Bem bolado. Bem bolado. É igual aquela pergunta, né, Wagner? Isso aqui negócio de whisky? Não. Não. Se aqui nevasse, usava esqui? Não. Lógico que usava. Se nevasse... Se aqui nevasse, usava esqui, exatamente. É assim, correto. Isso é russo, né ou não? É russo. Se as aftas doem, as hemorroidas idem, né? Isso é alemão, né? Caramba, virou um português com alemão, com francês. Tá bonito, hein? Tá bonito aqui, viu? Por isso que eu falo que aqui é a melhor transmissão esportiva do mundo. Você não vai encontrar isso nas outras. Só aqui. Peraí. Chega. O que foi, Albert? Repita o alemão. As aftas doem, as hemorroidas idem. A gente se vira no alemão, né? Mas, aliás, falando em alemão, não tem nada a ver, mas lembrando que vocês não agradeceram a Maria Alice Palmeirão, que trouxe a concha lá do mar para vocês. Vou falar pra... Exatamente. Maria Alice, um beijo no seu coração, tá? E vou falar uma coisa pra você. O Arthurzinho hoje, ele estava aqui, ó, só escutando o mar. Escutando o mar. Se tava bravo ou não, né? Aí, ó. A minha tá aqui, eu nem abri. A minha aqui, tá ó. em casa, já abri. O Lucas, você não escutou o mar ainda? Ainda não. Eu escutei. Ainda não escutei o mar. Maria Alice. É um presente especial, então... Um beijo no seu Quero coração. uma ocasião especial para esse presentinho. Obrigado, viu? A gente foi fazendo a festa. E eu vou mandar um abração, sabe pra quem? Pra quem? Pra Jolie. Sabe quem é a Jolie? Quem que é a Jolie? É a cachorra da Maria Alice. Jolie, um abraço. Que todo dia que eu chego lá, ela tá quase que me esperando. Olha só que legal, hein, Claudinei Corsi? É isso aí. 9 da noite, mais 2 minutos, intervalo de jogo, mais uma faturada, Felipe, a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Muito bem, Guarani de volta. Isso aí, pode cortar, Felipe. Guarani de volta, Corinthians também de volta. O Júnior Braga diz agora é sufoco no segundo tempo. A Ana Piovesan falou, tão doidos aí. O Ricardo Yamashita disse que estava tão feliz com o resultado, né? E veio um empate. Diz que vai continuar secando o Corinthians. Ele que é palmeirense. A bola já está rolando, Lucas. Bola rolando na segunda etapa, começa. Agora sim, bola rolando na segunda etapa, começa o segundo jogo na Arena Corinthians. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, tu é feliz da vida. Vem comigo, Nação Bugrina, curtir a segunda etapa. Mudou. Até aqui, Corinthians 1, Guarani 1. Mudou a equipe do Corinthians, Alberti. Foi embora o camisa número 37, Duqueiroz. Foi embora o camisa número 37, entrou o 20, Giuliano. A informação para Store Colchões. E a primeira espetada do Corinthians aqui pela esquerda, Roger Guedes, bico da grande área, balançou, tenta o toque buscando, Juliano tira a defesa, rebote do Richard Rios, dormiu no ponto, Bruno Michel tirou do primeiro, tentou passar pelo Fábio Santos, perde a bola para Rony, a bola batida, rebatida, vai pro chão, Juliano, virou boliche humano, a bola sobrou com o Yuri Alberto, perna na direita, bateu Kozlinski! Firme, seguro, arqueiro bugrino pra fazer a defesa. O Corinthians vem com tudo pra cima no segundo tempo, Albertinho. 1 minuto de jogo, né? Do segundo tempo ali, a bola acabou ali. Depois do strike de jogadores do Guarani e também do Corinthians, o Juliano de fora da área mandou o sapato. Ali estava ele, Kozlinski, fez a defesa no meio do gol. A informação para Ovos Satoshi. E o técnico mexeu lá, comentarista falou aqui, fala Wagner Ferreira. Eu nem sei por que esse Duqueiroz tá jogando. Ele não tá negociado já com o time da Europa? Não tem informação não, né? Eu vi qualquer coisa aí, tem que continuar jogando no Corinthians. Eu, numa situação dessa, já teria mandado o jogador passear, né? Evidentemente com uma negociação interessante pro clube. Aí o Juliano já mostrou aí o cartão de visita no segundo tempo. E vem Corinthians de novo, lá pela ponta esquerda, Roger Guedes puxou, falta do Richard Rios. Richard Rios puxou, Roger Guedes falta para a equipe do Corinthians, falta lá pela meia esquerda. Pressão do Dimão nestes 2 minutos iniciais da segunda etapa, Alberti. Agora o Guarani não consegue, né, passar ali e sair com a bola quando a falta é marcada e cobrada pelo ele. Renato Augusto pra Yuri Alberto, tentou o giro, Richard Rios fecha a porta pro camisa 9 do Corinthians, gira. Jamerson, o árbitro deu falta. Demorou uma semana pra marcar essa falta também, Luiz Flávio de Oliveira, hein? Brincadeira. Tá caído o jogador do Corinthians.
não consigo identificar daqui quem é, parece ser o Renato Augusto. Ele deu um toquinho e, na verdade, ele trombou ali com o Lucão. Na verdade foi o Vilela. O Vilela acabou deixando a perna, o Renato Augusto ficou no chão e é uma falta muito perigosa, mas demorou uma eternidade para marcar o Luiz Flávio de Oliveira aí, Albertinho. Ali perto, né, da meia-lua. E ali o Renato Augusto foi tentar buscar a tabela com os jogadores de frente do Corinthians. Né, ali vinha, né, parecendo um bonde sem freio. O Vilela no carrinho acabou acertando. Ele falta marcada. Vamos ver ali, ó. Tá chegando ali o Lucão em cima do deu a Luiz impressão que ele marcou a falta, porque ele parou o jogo, né? Mas acho que vai dar bola ao chão. Ele deu bola ao chão. Deu bola ao chão? Nossa. Tem a informação aqui do Queiroz. Ele vai pro Futebol Clube Zenit de São Petersburgo. É a negociação com o Yuri Alberto, exatamente. Né? Primeiro lugar do campeonato russo. É um dos times de destaque lá na Rússia. Vai com Deus, boa sorte. O caminho do Queiroz na negociação feita com o Yuri Alberto, né? Que envolveu também o Ivan, que depois foi pro Vasco, enfim. Mas o Duqueiroz está a caminho da Rússia. E ele vai ficar até o meio do ano, tá, o Duqueiroz. Muito bem, Mário Júnior, boa noite a todos, grande transmissão. E vem Guarani, vem com o Nicolas Careca ali pela metade do campo, solta a bola curta com o Richard Rios, deixou a bola passar, o colombiano ficou com o Diogo Matheus, pra cima deles Guarani, vem Diogo Matheus, soltou na ponta, ele tá pra Bruno Michel se aproximou, o Richard Rios, ele preferiu ficar com a posse da bola, com habilidade na perna canhota, ele volta no lance com o Diogo Matheus, de primeira jogada com o Alan Santos, olhou pra dentro da grande área, vem o cruzamento, a bola vem por baixo, fica fácil pra Gil afasta o perigo, manda o perigo pra frente. Alô, Lucas, pois não, Claudinei Corsi. Tinha internauta aí querendo saber a respeito da decisão da Copinha. Tô procurando a mensagem aqui, muito bem. Manuel Domingues perguntando o final, né? E o horário também da Copinha, viu, Manuel Domingues? Copinha final amanhã no Canindé, às 3h30 da tarde. Palmeiras e América Mineiro. O Palmeiras que eliminou o Goiás jogando no Allianz Parque. E na Vila Belmiro, o América Mineiro enfiou 3 no Santos. Então, Palmeiras e Coelho, Verdão e América Mineiro na final da Copinha, lá no Canindé, viu, Manuel Domingues? Tem respondido pra você. Vem Corinthians pro campo de ataque. Renato Augusto abre bola na ponta esquerda pra Roger Guedes, pra cima do Diogo Matheus. Ele inverte a página, vira a folha de perna direita. Lá na ponta direita, domina a parada. O Fagner tentou ali um chapéu pra cima do Jamerson, que perde a bola. Fecha a porta pra ele, Jamerson parte em velocidade e vai pro chão. Você tá de brincadeira. Foi pro chão, o árbitro manda seguir, segue o jogo, vem Corinthians. Vem com o Fabião Balbuena, adianta a parada na metade do campo com o Renato Augusto. Adiantou a parada mais à frente com o Watson. Dormiu no ponto, perdeu pro Vilela, pode puxar contra gol pro Guarani. Passou na ponta direita, Bruno Michel. Ele tocou no comando pra Nicolas Careca, tentou tocar de primeira. Se virar do lado esquerdo pra pintar o gol. Ainda Nicolas Careca, todo estabanado, foi pro chão, o árbitro manda seguir. A bola ficou com o Bruno Michel, cai também no gramado. Volta pro Guarani pela ponta direita. Diogo Matheus caprichou, vem cruzamento na marca penal. Sobe, tira a defesa, tira Juliano. Completa o serviço, afasta Adson. Que da bola cai ali no gramado, trai também o Roger Guedes, volta pra equipe do Guarani. Vem com o Richard Rios, sai da direita, vem pro centro, se livra da marcação do camisa 10 corintiano. Ele inverte lá na ponta esquerda pra Jamerson. Jamerson no kick da bola, acabou sendo traída, ela sai pela linha de lado. Sai pela linha de lado, foi mal no domínio Jamerson, mas Albert e o Guarani teve a chance. O Nicolas Careca podia ter virado a jogada aqui do lado esquerdo pro Bruninho que pedia a bola, mas aí o Nicolas Careca se enrolou todo com a pelota. Pois é, pra você ter uma ideia, né, pra poder fazer, né, o Vilela achar ali na frente o nosso querido Nicolas Careca, já foi incrível, né? Ele achou o Nicolas Careca, era 3 contra 2. Ele estava de frente pro crime, se ele tocasse a bola, se ele olhasse pra cima, pro lado esquerdo, ele viu o Bruninho entrando sozinho. Ele acabou pisando na bola, perdendo uma grande oportunidade. A informação para Jump Sport. E vem mais Corinthians com Fábio Balbuena, abre bola na ponta canhota com Fábio Santos, volta a jogada na intermediária com Roger Guedes. Roger Guedes saindo bastante da área, pois não, Claudinei Corsi. E o Jamila disse que estava estranhando aqui a final no Canindé, né? Porque o ano passado o Palmeiras fez pressão para jogar no Allianz Parque. Aqui tem show lá no Allianz Parque, exatamente. Né? E por isso não vai ser lá a final, e sim no Corinthians Canindé. No campo de ataque, cruzamento, fechou Fábio Santos de cabeça, gaveta! Gol do Corinthians. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior. Ele, o tio Chico da família Adams. Fábio Santos, camisa meia dúzia dele. Jogada lá pela direita. Cruzamento, a bola passou por toda a extensão da área. Caiu no segundo pau.
E o Fábio Santos de cuca legal, de cabeça de peixinho, toca a bola no fundo do barbante. Fábio Santos, camisa número meia dúzia, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Corinthians na Neoquímica Arena, vira a mesa, vira o jogo, vira a partida na Neoquímica Arena, 2 para o Corinthians, 1 para o Guarani, Kozlinski, essa aí passou, vai buscar lá dentro, e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. É a arma do Guarani no primeiro tempo, no começo, né, do primeiro tempo é o lado direito, ali pelo lado direito, o Juliano, que acabou de entrar junto com o Fagner, troca de passes, ali o lado esquerdo, né, no lado direito do Guarani, ficaram ali todos olhando ali a troca de passes com toda a tranquilidade. Ali o Juliano, né, fez o cruzamento na primeira trave e ali chegou ele, né, o Yuri Alberto, ele acabou dando aquele famoso toquinho de cabeça, acabou matando a zaga do Guarani, quando veio cortando, né, por trás, pelo lado esquerdo, na segunda trave, ele, o Fábio Santos, experiente Fábio Santos, ele cabeceou pro chão, é verdade, meio desequilibrado, porém, entretanto, o goleirão Kozlinski vinha na velocidade para tampar o canto direito dele, a bola morreu lentamente no canto esquerdo, no contrapé, sem chances para o goleiro do Guarani. Agora, na arena, o Guarani vai perdendo por 2-1, informação para Pizzaria do Dadá. Wagner Ferreira, o Corinthians logo no começo deste segundo tempo, vira a mesa, vira o jogo na Neoquímica Arena. Kozlinski vendido nesse lance, não teve participação nenhuma, não teve culpa nenhuma nesse lance. Culpa foi de quem? E Guarani no ataque, cruzamento, toque de cabeça do Bruno Michel, ela passa à direita do gol! Jogada do Bruninho, balançou pra cima do Gil, cruzamento, Bruno Michel entrou fechando, tocou de cabeça, ela passou tirando tinta da trave do Cássio, quase o Guarani empata o jogo aí, Albertinho. É, quase o ataque bebê dá certo, hein? O Bruninho pelo lado esquerdo, ele fez o cruzamento dentro da grande área, ali o Bruninho, Bruno Michel, ele escolheu o canto direito do Cássio, ele cabeceou firme, cabeceou forte, o Cássio ficou pregado no meio do gol. Quase, o Guarani empata a partida. Informação para Store Colchões. Completa aí, nesse lance aí também, o Cássio ficou vendido no lance. Parado, tirou com os olhos, né? Como a negada costuma dizer. Uma bola, praticamente um chute de cabeça pela linha de fundo. Mas voltando ao lance, culpa de quem deixou cruzar. A origem da jogada lá pela direita e sobrando ali pro Fábio, que é experiente, né? Sozinho. O Kozlinski não teve o que fazer. Se ele tentou sair para cobrir o canto direito. Aí o Fábio tentando um contrapé dele, o lado esquerdo. Então, sem chance pro goleiro, gol do Corinthians, 2-1. 2-1 para o Corinthians, vira a mesa, vira o jogo, timão na Neoquímica Arena, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Agora quem corre atrás da pelota, quem tá no prejuízo é a equipe do Guarani, que precisa ir pro ataque, agora precisa propor o jogo. É, o Guarani saiu na frente logo no começo da partida com o Bruninho, o Corinthians empatou com o Roger Guedes e vira a mesa, vira com o Fábio Santos nesse início de segundo tempo. 10 minutos cravados, segunda etapa de jogo, tempo e placar você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista 2023, estádio Neoquímica Arena, o palco do espetáculo e o placar da emoção tá assim. Corinthians 2, gols marcados por Roger Guedes e agora Fábio Santos. 1 para o Guarani, Bruninho foi pra rede. Placar ao vivo, futebol interior, é com ele, Claudinei Corsi. Pelo Campeonato Carioca, já estão jogando Bangu e Flamengo, 7 minutos do primeiro tempo, 0-0. Pelo Paraibano, nós tivemos o Centro Esportivo Paraibano perdendo para o São Paulo Cristal por 1-0. Lucas de Souza. Acompanhando a descida do Bugrão aqui pela meia direita com Richard Rios. Pra cima deles, Richard Rios. Sai da direita, vem pro centro, volta. Jogada com Luciano Castão, capitão da equipe bugrina. Engata a primeira, segunda marcha, invade a linha territorial inimiga, deixa de lado a parada com Jamerson. Jamerson soltou no fundo pra Bruninho. Bruninho pra cima do Gilson. Mais você, Bruninho. Tentou a jogada, Gil. Fecha a porta pra ele, joga a bola pela linha de lado lateral para a equipe do Guarani. Lá pela ponta esquerda, quase na linha de fundo, Alberti. É, pelo lado esquerdo, né? O Bruninho, né? Ele tentando fazer ali o rabisco na frente do Gil, perto da linha de fundo. Ali o Gil foi esperto, hein? Manda a bola pela linha lateral. Lateral pro Guarani, Speed Jamerson na bola. Speed Jamerson fez o lançamento do tumulto, subiu de cabeça, Bruninho tira do jeito que tá, afasta o perigo dali, o Rony, a bola voltou pra equipe do Guarani pela ponta esquerda com Luciano Castan, daí pra Alan Santos dominou, olhou pra frente, busca alguém pra jogar, recebe a marcação do Juliano, ele volta, a jogada com Diogo Matheus junto ao círculo central do gramado, domina, encara a marcação do Renato Augusto, ele volta a jogada no meio, Alan Santos dominou, fez a virada lá na ponta esquerda pra Jamerson, pra cima deles, Speed Jamerson, engata a primeira, segunda marcha, passa o pé em cima da bola, encara a marcação
marcação do Watson, volta o lance com o Luciano Castan, daí pra Alan Santos, precisa acelerar a jogada do Bugrão, volta ali na metade do campo de novo com o Diogo Matheus partiu pra cima da marcação, para, pinça, pisa, olha, Firula penteia, volta a jogada com o Bruno Michel, daí pra Diogo Matheus troca passes, roda a bola, Bugre, Diogo Matheus dominou, passou no comando de ataque, ali o Bruninho, ele prefere o passe curto com o Bruno Michel dominou, saiu da direita, veio pro centro, volta o lance com o Alan Santos para Diogo Matheus, vem na hora dos técnicos, ponta direita do campo, daí para Richard Rios, volta o lance com o Diogo Matheus, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra cima, Guarani em busca do empate. Vambora, Bugrão. Vem na ponta esquerda com Luciano Castan. Daí pra Leandro Vilela dominou, parou, pensou, olhou, volta o lance com Alan Santos. Alan Santos fecha ali pelo meio também. Richard Rios, ele prefere a jogada mais atrás com o Diogo Matheus. Diogo Matheus engata a primeira, segunda marcha. Passou na velocidade, deixou pra Bruninho. Linda bola pra Bruno Michel. Atenção pra cima da marcação do Roger Guedes. Sou mais você, Bruno Michel. Voltou pra Diogo Matheus, cruzamento no segundo pau, subiu de cabeça, Genison, ela passa, vai fora. Passa, vai fora, teve mudança no Guarani, rapaz. Entrou o Genison no lugar do Nicolas Careca aí, Albertinho. Genison entrou, hein? Nem vimos, o jogo tá tão bom. Pois rapaz. É que você falou agora aqui o nome de Genison. Eu não vi o Genison. Você viu o Nicolas Careca saindo? Não vi. Eu também não vi. Então vamos lá. Substituição do Guarani. Até assustei. Será que o Careca se transformou no Genison? Então foi embora ele. O NC11 foi embora. O nosso Nicolas Careca. Entrou camisa número 9. O Genison. A informação para Ovo Satoshi. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui. Aproveita, Wagner Ferreira, dá um pitaco desse segundo tempo 2, não pros homens. Bem, é uma tentativa do Mozart de aproveitar esse volume de jogo que o Guarani tem. Não é lá essas coisas, né? O Corinthians continua melhor, começou bem o segundo tempo, já achou o segundo gol. Então o técnico Mozart entendeu de trocar o centroavante. Mas para mim, ele deveria abrir mão desse terceiro zagueiro e colocar o Neilton. Porque o Guarani não adianta ficar segurando agora. Segurar o quê? Tá perdendo por 2-1. Tem que buscar um empate. Então não vai ser com o Alan Santos. Ele vai ter que botar alguém aí no meio campo para frente para aumentar o volume ofensivo do Guarani. Uma opção seria o Neilton, né? Ou o próprio Rafael aí, pra poder dar uma agilizada na equipe do Guarani, né, Albertinho? Pois bem, né? E o Neilton, né? Que ele deu a bola do jogo para o Genison na última partida. O Genison acabou perdendo, seria uma ótima opção. E outra coisa, viu? Neilton tá acostumado com o jogo desse jeito, né? Jogo exatamente, grande. Gosta de jogo grande, tem experiência, ex-jogador do Santos, também do Cruzeiro, tá acostumado a grandes jogos em grandes arenas. Vem Guarani, sai no campo de defesa, sai perigosamente o Corinthians, a marca, centro de bola, passe errado do Lucão, agradece o presente, Renato Augusto, volta pra equipe do Corinthians, daí para Rony faz a virada de jogo, a bola volta na metade do campo com Gil domina, abre na ponta esquerda com Renato Augusto, lançamento no comando pra Roger Guedes, tentou o drible, Lucão, fecha a porta pra ele, o gigante Lucão, aí Richard Rios domina, espera alguém se movimentar, ficou prendendo bola no campo de defesa, troca passes perigosamente o time do Guarani, Diogo Matheus, sai na boa com Alan Santos, tentou mais um drible, tem que sair na boa, saiu bem o Guarani, saiu lá pela ponta esquerda com o Leandro Vilela, acelerou pra Jamerson engatou a primeira, segunda marcha, passou Bruninho, ele preferiu segurar essa bola, Genison se movimenta, ele chega no bico da grande área, Genison, ele volta o lance com lá pela ponta esquerda com o Bruninho pra Jamerson, olhou pra dentro da grande área, cruzamento, a bola perigosa, passa pelo Gil, tira do jeito que dá Balbuena, completa o serviço de Radson, a bola volta ali pela meia, dominou, Lucão dominou, volta a jogada com o Diogo Matheus, sai da direita, vem pro centro, encara a marcação do Yuri Alberto, ainda Diogo Matheus, cruzamento, a bola por baixo, tira a Balbuena, pressão da equipe do Bugre, a bola voltou na intermediária, Alan Santos, abriu na perna direita, pode bater no gol, preferiu tocar curto com o Diogo Matheus, 2 toques na bola na ponta direita para Bruno Michel, abriu na perna esquerda, vem cruzamento, bola perigosa, fechou, Genison, tira a Balbuena. Tira a Balbuena, completa, Renato Augusto, volta o lance com o Fábio Santos que afasta, tira o perigo dali, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Carlos Lemos Matosinho mandando aqui, acho que o jogo vai terminar empatado 2-2. Amém. Rapaz, mas pelo jeito que tá o jogo aí, parece que, bom, um empate de bom tamanho, né? Tá ótimo, né? Empata aí com o São Paulo, né? E lembrando, né, que pra mim, na minha opinião, 12 pontos aí, o Guarani fica livre, leve e solto, e depois a classificação é outra conversa. E lembrando, Lucas de Souza, Corinthians e Guarani já fizeram 164 jogos, com 38 vitórias do Guarani
47 empates com 79 derrotas. A informação para Prona Alimentos. E desce a ladeira, vem Corinthians pro campo de ataque com Gil. Gil lá na ponta direita com o Adson. Adson domina, sai da direita, vem pro centro. Agora marca a de bola a equipe do Bugrão. Ele volta a jogada na quarta zaga com o Fábio Balbueno, xerifão da defesa corintiana. Ele abre na ponta esquerda com Fábio Santos, autor do gol da virada. Fábio Santos joga a bola no corredor aqui pela ponta esquerda, encara a marcação. Encontra ali o Renato Augusto pra cima da marcação do Lucão. Aí o Renato Augusto foi atraindo o Lucão até o campo de defesa corintiana e sofreu a falta. O Renato Augusto recebeu essa bola na intermediária, foi recuando na contramão, até que o árbitro deu falta do Lucão em cima do camisa 8 do Corinthians aí, Albert. Era o Giovanni Augusto, né? Tentando tirar a marcação do Luan, né? Do Lucão, pra poder achar espaço, né? O Lucão, nada bobo, né? Foi acuando, aí não teve jeito. Renato Augusto deixou o corpãozinho e ali o Lucão passou por cima. A informação para Jump Sports. Vem mais Corinthians, vem com o Rony. Rony volta a jogada com o Fábio Santos. Ele rebobina a fita, recalcula a rota, volta a jogada com o Fábio Balbuena. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Grande abraço aqui pro Mário Garotinho. Abraço, amigos. Os laterais do Bugre tem que marcar melhor. 2 gols nas costas deles. Mário Celso, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Alô, Mário Celso. Beijo pra você, um abraço aqui dos canais Futebol Interior. Vem Corinthians pro campo de ataque, Balbuena deixa com Rony, Rony com Adson, Adson volta a jogada com Rony, na ponta esquerda com Fábio Santos com Adson, Adson devolveu com Rony, Rony dominou ali pela meia esquerda, rebobina a fita, volta a jogada na zaga central com Gil, Gil zagueiro mais seguro do Brasil, abriu a bola lá na ponta direita com Fagner, Fagner dominou pra cima da marcação do Bruninho, deixa de lado a parada com Juliano, Juliano pra Fagner, volta o lance na zaga central com Fabiano Balbuena caindo aqui pra ponta esquerda, ele faz o passe pra absolutamente ninguém, Roger Guedes, no carrinho, no peito, na raça, consegue evitar a saída, sai para a equipe do Corinthians. Com o Fábio Santos, ele volta a jogada com Balbuena, marcada ali pelo Genison, Genigol pra cima, Guarani tem que marcar a saída de bola até retomar. Richard Rios tomou na boa, faz a jogada com o Diogo Matheus volta a jogada com o Lucão, volta com o Lucão deixa de lado parada com Alan Santos domina lá na ponta esquerda, ele tem Luciano Castan engata a primeira, segunda marcha, parte em velocidade, pra cima da marcação ali do Yuri Alberto, ele deixa de lado a parada com o Jamerson. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola do Guarani aqui no campo de defesa com Maurício Kozlinski. 2 tapas na bola, ele acha na quarta zaga Luciano Castão, capitão da equipe do Bugre. Volta o lance com Kozlinski. Trabalha a bola, troca passes no campo de defesa da equipe do Bugre. O Corinthians sobe a marcação. Vai lá, Albert. 65% de posse de bola para o Corinthians, 35% para o Guarani. O Guarani aí deixando a bola com o Corinthians. Na verdade, o Corinthians não deixa o Guarani jogar, né? A informação para a Prona. E vem Corinthians, Yuri Alberto no pivô, perna esquerda, bateu Kozlinski. Cai no canto direito, o arqueiro da equipe do Bugre faz a defesa. Yuri Alberto recebeu no pivô, ameaçou que ia tocar no Renato Augusto, mandou pro gol. Boa defesa lá do arqueiro do Bugre aí, Alberti. Por isso que o Corinthians dá 3, 4, 5, 6 jogadores aí pelo Yuri Alberto, né? Joga muito, bate bem com a perna direita, bate bem com a perna esquerda, ó o Bugrão. E ó o Bugrão cobrou no Michel, limpou o primeiro, o segundo foi pro chão, falta nele! Amarela aí, Gizão. Falta nele, jogo parado, falta marcada, pegaram o nosso rabiscador lá pela ponta direita, Alberti. O Bruno Michel, ele aí, né? Agora nós estamos com o ataque BBJ, né? Bruno Michel, Bruninho, bom, gostou, hein? Né? É o BBN, agora é o BBJ, Bruninho, Bruno Michel que fez pelo lado direito o rabisco em cima do Roger Guedes, solta marcada e falta já cobrada, Lucas. Já cobrada, Diogo Matheus, pra Bruno Michel, entrada da área, limpou, soltou pra Bruninho, pé direito, Cássio! Faz a defesa, Cássio na jogada lá pela mega direita. Bruno Michel limpou a defesa, soltou na boa pro Bruninho que bateu pro gol, mas bateu fraco. Faz a defesa, Cássio, Alberti. Mais uma chance, né? O Bruninho foi esperto, tem 4 jogadores pelo lado direito em cima dele. Ele dominou a bola e ali achou o Bruninho entrando entre a zaga. Por trás da zaga, ele deu um toquinho sutil, matou todo mundo, porém, entretanto, quando o Bruninho pegou na bola, pegou mal. Ó, o Corinthians, Yuri Alberto dentro da grande área, foi pro chão. Ainda assim, Yuri Alberto não ficou reclamando, preferiu ficar de pé, voltou pra Roger Guedes. Aí ele disputou com a defesa, o último toque foi do camisa 10 corintiano, vai pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Guarani, 21,5 deste segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo.
Campeonato Paulista, Série A1 2023, estádio Neoquímica Arena, o palco do espetáculo e o placar da emoção tá assim. Corinthians tem 2 de virada, hein? Gols de Roger Guedes e Fábio Santos, um para o Guarani que abriu o placar com o Bruninho, o placar ao vivo futebol interior é com ele, Claudinei Cossi. Focalizando o Campeonato Paraibano, o jogo em andamento, o Nacional de Patos vai vencendo o Alto Esporte Clube por 1-0. Na Série A2, hoje tivemos Lemense 3, Novo Horizontino 2. Lucas de Souza. A alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, eu, tu é feliz da vida. Lançamento do Renato Augusto para o Alberto, se chegar é perigo, a bola passa por ele, vai pela linha de lado, não alcança o camisa 9 corintiano, é lateral para o Bugre no campo de defesa, Wagner Ferreira. Temos 22 minutos cravados da segunda etapa e o jogo. Bem, o Guarani se solta um pouco, mas é pouco ainda para superar o time do Corinthians, que realmente tecnicamente é fraco. Mas tem todo o apoio dessa galera aí, realmente jogar na arena com esse clima realmente é difícil. O técnico Moura está demorando muito para mexer nesse time aí. Desceu o Bugrão pela esquerda, cruzamento do Tem que pôr mais gente no ataque, do meio para frente. Não precisa ficar com 3 zagueiros agora, o Corinthians já não está dando aquela pressão toda. Então tira o Alan Santos, bota o Neilton aí. É, rapaz, o camisa 7 do Guarani, agora o Neilton poderia ser realmente uma grande... mudança para esse time do Guarani para dar uma melhorada aí na criação das jogadas, né, presidente? É o tal negócio. Veja bem que o Corinthians já fez 2-1 e já não está mais com aquela sede de fazer o terceiro. E não há necessidade, então, de manter 3 zagueiros ali, o Alan Santos, para passar a ser uma figura decorativa. Então vamos botar um jogador de meio para frente. Sai o Corinthians no campo de defesa, trabalha a jogada Cássio, camisa número 12 do Timão. Lucas, pois não, Cláudio Corsi. Um abraço aqui pro Edgar Carmona Pavan. Grande Edgar. Força Bugre. Carmona Pavan. Ouvindo aqui em Contagem, Minas Gerais. Grande abraço pra Contagem, pra todas Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença aqui nos canais Futebol Interior. Vem a equipe do Bugre, sai no campo de ataque, trabalha a jogada quase no círculo central. Luciano Castanha adiantou a parada, o toquinho de lado do Vilela. Aí o Vilela inventou demais, tocou errado, a bola vai pela linha de lado e parece que o Romero vem aí no Corinthians, hein, Albert? Misericórdia, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, hein? Meu Deus do céu, pra quê, o Fernando Lázaro? Para, né? Pra quê? Não precisa, a primeira, a quarta rodada, pra quê queimar aí as suas substituições à toa? Põe os meninos da base pra jogar, né? Põe o Caetano, põe o Bidu, põe o Bidu, sabe? Põe esses caras, pra quê, pô? Fala pra mim, Lucas, pra quê, pô? Rapaz. Não, deixa como tá. Deixa como tá, e o Guarani precisa se mexer, 2-1 pros caras, o Guarani saiu na frente com o gol do Bruninho, logo a 1 minuto deste primeiro tempo, e os meninos vêm aí, olha aí, o Rafael e o Neilton, Albert. Boa, hein? O camisa número 7, o Neilton, e ele, o Rafael, camisa número 26. Mozart, sou obrigado agora a tirar o chapéu, hein? Aí sim, corajoso, hein? Wagner Ferreira, quem será que o Mozart vai tirar pra entrada dos dois aí? Um deles é o número 12, sem dúvida alguma, pelo menos pela lógica, tirar o Alan Santos. Agora o outro, vamos ver o que o Mozart escolheu, hein? A escolha dele, vamos ver. Corinthians no campo de ataque, Fábio Santos para Roger Guedes, tentou por elevação, voltar com o Fábio Santos, toque de mão do Richard Rios, falta. Falta para a equipe do Corinthians lá pela ponta esquerda, falta de Richard Rios, que meteu a mão na bola para cima do Roger Guedes, não é voleibol, muito menos basquete, falta marcada ali pela esquerda, Albertinho. É isso mesmo, e vai entrar ele, nosso Maduro Ney, assim como disse o presidente, hein? Camisa número 12, Alan Santos vai embora e vai entrar o nosso Maduro Ney. O Maduro Neilton, camisa número 7. Agora vamos ver quem vai entrar. O Rafael vai entrar, mas vamos ver no lugar de quem. Camisa número 19, o Bruno Michel. Olha, ousado o treinador, hein? Bruno Michel, do ataque nosso BBJ. Agora vai embora o Bruno Michel, camisa número 19. E entrou ele, o Rafael, camisa número 26. A informação para a pizzaria do Dadá. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira fala porque tem falta. O Corinthians aqui pela ponta esquerda, vem para a cobrança Renato Augusto, atenção, defesa bugrina, vamos tirar essa daí, tira Lucão, se vira também Luciano Castanha, cruzamento fechado, Gil de cabeça, ela vai para fora. O Gil de novo, livre, leve e solto no meio da área, tocou de cabeça dessa vez, sem marcação nenhuma. E ela foi pela linha de fundo, deu sorte o Guarani agora, hein, Albert? O Gil parece que tem mola, né? Parece aquele jato, sabe quando você jogava lá o GTA Sandras, né? Tem aquele jetpack, exatamente. Né? A bola vai dentro da grande área ali. E tanto o Gil sobe bem. Sobe bem, sobe no terceiro andar.
Ele já é a terceira tentativa dele, hein, Lucas de Souza? Tem que tomar cuidado com ele. Vem Guarani, vem com o Bruninho pela ponta esquerda, boa bola pra Rafael, pra cima deles, Rafinha. Ó, Rafael sai da esquerda, vem pro centro, tentou tocar no meio, a bola bate no Juliano, voltou na esquerda, Jamerson, cruzamento no segundo pau, sobe, tira de cabeça Balbuena. Tira do jeito que dá lateral, a bola pra equipe do Guarani. Vem substituição também na equipe do Corinthians, mas primeiro eu quero a opinião do presidente. A entrada do Rafael e também do Neilton. A entrada do Neilton no lugar do Alan Santos foi caçar pra cantada, né? Isso era o que ele tinha que fazer, deu a lógica. O Guarani ganha mais em termos ofensivos. E lá na frente também, o Bruno Michel fez aí um relativo jogo, né? Não chegou a comprometer, mas também finta, né? Lembrou o Iago, né? O Bruno Michel. Então entrou o Rafael aí com uma chance de melhorar o ataque do Guarani. Vem Guarani lá pela esquerda, levantado o pano, marcado o impedimento. Lá o senhor Anderson José Marques de Coelho novamente. Vai Tempo mudar, para mudanças no Corinthians, Albert. Sai um, entra outro, a qualidade não muda, né? Vai embora ele, Yuri Alberto, camisa número 9. Vai entrando camisa número 11, Romero. E ele, né? O Cantídio, camisa número 24. Vai entrando e vai saindo o Adson. Então o 28, o Adson, vai embora e vai entrando camisa número 24, o Cantídio. A informação para Jump Sport. Técnico mexeu lá, comentarista falou aqui. Achei meio esquisita essa substituição do Corinthians, hein, presidente? Agora ele tem dois paraguaios jogando, né? O Romero e o Balbuena. E entrando o Contígio aí também porque o Corinthians parou né? Como eu disse, ele tira o Adson, que é um jogador de ofensividade, para colocar o Cantilho, vai meio que fechar ali a meiuca o técnico Fernando Lázaro. Então, o Corinthians já não tem aquela pressão toda. Ele dá uma mexida aí que não sei qual a intenção. Se é de dar uma segurada, que o Guarani agora vai tentar empatar o jogo, ou se ele quer, num contra-ataque aí, buscar o terceiro gol. Ele quer abrir para nós. Ele quer ali que o Richard Rios fique livre e leve solto. Pra gente empatar aí, você vai ver. Muito bem, vamos pra cima, Guarani. Vamos pra cima, vamos em busca do empate. Vamos levar um pontinho aqui pra Campinas aí da Neoquímica Arena. Vem Corinthians lá pela esquerda, Renato Augusto chega, Neilton. Toca pela linha de lado, lateral, bola pra equipe do Corinthians. Pelo lado esquerdo, campo de ataque, balança esqueleto, Fábio Santos. Daí para o colombiano Cantígio. Cantígio deixa de lado a parada com o Rony, volta a jogada com Cantígio. Cantígio quase se enrolou ali pra dominar a bola. Ele conseguiu ficar com a pelota, ele volta a jogada com o Balbuena. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Falta marcada, jogo parado, falta do Vilela em cima do Renato Augusto, Alberti. Renato Augusto também, ó, cobrou rápido, hein? Já cobrado o passe do Juliano no comando de ataque, buscando o Romero, passe errado. Agradece o Guarani, puxa a velocidade lá pela ponta esquerda e lá vem Bugrão. Vem com o Jamerson, engata a primeira, segunda marcha, pede pra alguém se movimentar, pede pra alguém aparecer, apareceu o Bruninho. Bruninho, autor do gol do Bugre ali pela ponta esquerda, pra cima do Juliano, volta um pouco a jogada com o Leandro Vilela. Junto ao círculo central do gramado, intermediária, campo ofensivo, volta a jogada na esquerda, linha lateral do gramado lá pela esquerda, Jamerson tentou forçar a barra na lateral, tentou fazer o drible de futsal na paralela, ela toca no Juliano, vai fora, lateral para a equipe do Guarani, já cobrado pelo Jamerson, volta a jogada com Luciano Castan, capitão da equipe do Bugre, daí para o Lucão fazendo uma boa partida, o Lucão apesar dos 2 gols tomados, bola na ponta esquerda, novamente gol, Luciano Castan deixa de lado a parada com o Espírito Jamerson, precisa aparecer um pouco mais no jogo Jamerson, o Guarani sente falta do bom apoio do Jamerson, pelo menos foi o que ele mostrou no passado na Série B, bola virada na esquerda para a direita aqui com o Diogo Matheus, para Neilton, apoiando aqui pela direita, desarmado pelo Romero, desarmado por onde o Romero que puxa a velocidade, olha o Romero aí, na ponta esquerda, segurando 3 na marcação, foi pro chão, falta nele, cartão amarelo pro Leandro Vilela, Alberti. O Vilela, né, leva o cartão amarelo, mas é o seguinte, né, ali o Neilton, né, pelo lado direito, ele foi tentar fazer, né, passar pela linha defensiva do Corinthians, acabou perdendo a bola, né, e ali o Neilton veio tentando puxar o Romero foi fazendo zigue-zague, né, na frente dos jogadores do Guarani, pelo lado esquerdo, e ali não teve jeito, né, o Vilela não perdeu a viagem, né, acabou acertando o Romero, falta marcada, segundo tempo, 30 minutos do segundo tempo, Lucas de Souza, o Guarani precisa virar a chavinha, hein? Precisa virar a chavinha, vamos buscar Guarani, se não der pra ganhar, pelo menos vamos empatar, vamos tirar um ponto do Corinthians aí na Neoquímica Arena em Itaquera, falta pra equipe dos caras, aqui pela meia esquerda, vem pra cobrança, Renato Augusto na bola, vai pintar, chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da defesa, Bugrina, Renato Augusto na bola, perna direita, vem levantamento na marca, penal, toca de cabeça, vai pela linha de fundo, é só tiro de meta a favor da equipe do Guarani, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa
cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Bola pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe. Lateral bola, na verdade, campo de defesa para a equipe do Guarani. Detalhe, fala, Alberti. Romero e Lucão, você sabe o que aconteceu. Romero da e última Lucão, vez da última foi vez. doído, hein? Exatamente, da última vez foi Torcedor do São Paulo não gosta de lembrar, não. Exatamente, foi 6-1, né, na Arena. E o Romero, ele sambou na cabeça Deitou do... e rolou pra cima do Lucão. Mas hoje é diferente. Hoje eu sou mais Lucão. Mas vem Corinthians lá pela ponta direita. Renato Augusto. Boa bola lá com o Fagner. Fagner passou de novo. Renato Augusto. Fagner carregou pelo meio. Soltou pra Roger Guedes. Devolução de primeira pro Fagner. A bola saiu nas costas do lateral do Corinthians. Jamerson toma. Vai pro chão. Falta nele. Falta nele, jogo parado, falta marcada 32 deste segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1 2023, estádio Neoquímica Arena em Itaquera, o palco do espetáculo e o placar do jogo tá assim. Corinthians de virada 2, gols marcados pelo Roger Guedes e pelo Fábio Santos. 1 para o Guarani, que abriu o placar com o Bruninho, ainda a 1 minuto do primeiro tempo. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. O campeonato alagoano já terminou, CSA 4, Muricy 0. Pelo campeonato carioca, 30 minutos do primeiro tempo, Bangu e Flamengo vão empatando por 0-0. Lucas de Guarani Souza. no campo de ataque, Rafael, boa bola pra Jamerson. Jamerson dominou pra cima do Fagnerson, mais você, Speedy Jamerson. Voltou com o Rafael, bico da grande área, devolveu com Jamerson, troca passo o Guarani, busca espaço. Bola na bico da grande área com o Bruninho. Bruninho tira a marcação, chama o Cantilho pra dançar. 1 pra lá, 2 pra cá, lindo lance do Bruninho. Carregou até a linha de fundo, ainda Bruninho, fecharam 3 em cima dele, ficou difícil. Ele voltou com o Rafael, bico da grande área, botou na frente, tentou a jogada individual, tentou levar até a linha de fundo do Renato Augusto, tira dele. Rebote e volta na metade do campo, Guarani é todo ataque, agora o Corinthians se defende, busca os contragolpes, equipe do técnico Fernando Lázaro. Volta o Guarani, sai no campo de defesa com o Luciano Castan, tenta o passe pro Jamerson, chega o Renato Augusto, toca pela linha de lado lateral para o Guarani, campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Sai jogando o Guarani, recomeça a jogada lá na ponta direita, campo de defesa, linha lateral dos treinadores com o Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, parte em velocidade, sem muita velocidade, porque não tem com quem jogar e não tem como correr. Marca forte o Corinthians, bola na ponta direita com o Neilton. Neilton volta o lance com o Diogo Matheus, sai da direita, vem pro centro, encara a marcação do Roger Guedes, volta a jogada na zaga central com o Lucão. Lucão sem espaço para jogar, ele rebobina a fita, volta tudo no campo de defesa com o Maurício Goslinski. Wagner Ferreira, 2-1 pro Corinthians, que se fecha o Guarani agora com dificuldade para mais jogada. Mas o Guarani já melhorou a posse de bola. Vejam que está criando algumas chances, está pecando pela finalização. Não tem jogada de lado, né, para fazer cruzamentos, para o Grandalhão lá, o Janus conferir de cabeça. E também chute frontal também está difícil porque o Corinthians congestiona ali a entrada da área. Mas o Guarani está tentando, está com a posse de bola, não faz uma má partida. E perder para o Corinthians na arena nessas circunstâncias não é nenhum demérito. Então, vamos ver se a opinião aí do Matozinho vai se confirmar. Um empate de 2-2 na opinião dele. Um empate de 2-2 seria um ótimo negócio. Sai o Corinthians lá na zaga central, Lucas, com o Gil. Pois não, Albertinho? Mas o Gênison também é uma figura também que... A bola pouco chega, Nossa senhora, mas o Nicolas estava mais incisivo. O Nicolas estava é um cara mais participativo. Exatamente. E olha o Corinthians pela direita com o Juliano, tenta o cruzamento, tira a defesa do Bugre. Rebote e volta aqui na entrada da grande área com o Leandro Vilela. Saiu jogando, saiu com consciência e tome contra-ataque do Bugrão. São 5 contra 4. Abertura de bola na ponta direita para Neilton. Neilton, a bola passou um pouco por ele, ele ficou no bico da grande área, vai encarar a marcação do Balbena e deixou o Balbena falando sozinho ainda Neilton. Agora sim consegue voltar, a defesa corintiana já consegue a recomposição. Neilton volta a jogada com o Diogo Matheus, voltou para Neilton. Neilton para cima do paraguaio. Aí o Neilton volta a jogada com o Diogo Matheus. A equipe do Corinthians já se recompõe, tira a velocidade do lance. O Guarani perde a chance do ataque. Volta o Guarani, sai no campo de defesa com o Lucão. Lucão para Neilton. Neilton volta a jogada no meio com o Diogo Matheus. Diogo Matheus para Richard Rios. Tentou a tabela curta, a bola mais atrás com o Leandro Vilela. Leandro Vilela dominou, fez a parede pro Neilton sair para tentar a jogada. Lançou para Gênison.
Aí o Genison foi pro chão, perde a posse da bola e agora quem puxa o contragolpe é o Corinthians. Roger Guedes pra cima da marcação de 4, tá sozinho. Ainda Roger Guedes na velocidade, na habilidade, invadiu a grande área, grande lance. Chega Luciano Castan. Toca pela linha de fundo. Na verdade, o árbitro vai dar tiro de meta. Tive a impressão do último toque ter sido do Luciano Castan, mas na verdade foi do Roger Guedes. É só tiro de meta pra equipe do Guarani, Alberti. Como joga esse Castan, hein? Sensacional. Seguro, né? Seguro. Muito seguro. O Lucão jogando muito bem, mas esse Luciano Castan, ali o Roger Guedes foi fazendo ali chamada dança do ventre na frente dele, não caiu na dele não. Ele pegou ali, só esperou ali o Roger Guedes tentar fazer o drible e não conseguiu nada. Belo jogo vem fazendo o Luciano Castan. E vem Guarani, Richard Rios, cruzamento no segundo pau. Fechou Genício de cabeça, espalma, Cássio. Rebote lá dentro, a batida em cima da zaga do Rafael. Voltou pra Rafael, tentou voleio, afasta a defesa do Corinthians. Rebote volta com Jamerson, pressão total do Bugre. Jamerson na meia pra Leandro Vilela. Leandro Vilela chamou o Cantilho pra dançar. Abriu na ponta esquerda pra Jamerson. A bola bateu no Luiz Flávio de Oliveira. Aí não pode, tirou o ataque do Bugre. Aí é bola ao chão a favor do Guarani, né, Albert? Exatamente, bem no rosto, né, do juizão, mas eu vou falar pra você, que defesa do Cássio, hein? Ali a jogada do Leandro Vilela, né, ali apareceu ali no rosto, mas o cruzamento ali do Richard Rios na segunda trave, ele fez da direita, né, pra esquerda, o Gênison cabeceou tirando o goleirão. Cássio, ele pegou na ponta dos dedos, quase, ali a bola sobrou pro Rafael, que não conseguiu concluir, quase o Guarani empata a partida. Tá madurando o gol do Bugre pra cima deles, Guarani, flechada neles, Bugrão. Verde, que quero verde, eu quero rede, Guarani. Na ponta esquerda vem com o Leandro Vilela, soltou boa bola pra Bruninho. Bruninho tentou o toque ali com o Rafael. Tinha muita gente de branco ali do lado dele, uma parede corintiana, tira Renato Augusto. Rebote cai com Roger Guedes, tabela curta com Juliana, a bola não sai daquela faixinha direita ali. O Corinthians consegue sair da marcação, pressão do Guarani, sai com Gil. Gil adianta a parada com Rony Rei, bobina a fita, volta o lance na quarta zaga com Balbuena, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Sai Corinthians no campo de defesa com Gil. Gil domina lá na ponta direita, ele tem o Fagner. Fagner sem muita velocidade, deixa na paralela a jogada com Renato Augusto. Renato Augusto volta o lance com Fagner. Fagner domina, para, pensa, olha, 2 toques na bola, volta na zaga central com Gil. Gil de primeira volta o lance com Balbuena. Balbuena, seu companheiro de zaga, vira a parada aqui do lado esquerdo, faz a bola chegar até o Fábio Santos na linha lateral dos treinadores aqui pelo lado esquerdo. Volta o lance com Balbuena, Balbuena rebobina na fita, volta a jogada com Cássio. Cássio domina, 2 toques na bola, volta o lance com Gil. Gil dentro da grande área, Guarani sobe a marcação, sobe a pressão, pra cima deles, Guarani, sobe a pressão. Richard Rios mandou pra frente ali o jogador do Corinthians, o Rony lá volta pra equipe do Guarani na metade do campo com Luciano Castan. Luciano Castan, daí pra Lucão, Lucão volta a jogada com Luciano Castan no círculo central do gramado. Tem que ter qualidade agora o Guarani, tem que ter paciência pra rodar essa bola, encontrar o espaço pra fazer o gol de empate. Vem Bugrão, desce a ladeira com o Diogo Matheus domina, espera alguém se movimentar, pede pra alguém aparecer. Diogo Matheus, se não tem ninguém, vai você mesmo, meu filho. Aí no meio com o Leandro Vilela, abriu na ponta direita pra Neilton, pra cima deles, Neilton, pra cima do marcação do Fábio Santos, ainda Neilton, soltou no fundo pra Diogo Matheus, tem 3 em cima dele, ele volta a jogada, volta até Richard Rios dominou, parou, pensou, olhou, encara a marcação do Juliano, toca curto com o Neilton, devolveu pra Richard Rios pela ponta direita, chega a marcação, chega firme por baixo, o Romero toca pela linha de lado lateral para o Guarani ali pela direita, Albertinho. É nítido, né, que o Neilton, né, ali está ali, penetrou, mas porém, entretanto, tá sem ritmo de jogo, mas ele entende do riscado, hein, ele é diferenciado quando ali estamos vendo ali, viu o Wenderson, né? Ali pra entrar na equipe do Guarani. Vamos ver quem vai entrar, quem vai sair. Vamos ver quem vai entrar, quem vai sair. O Wenderson ali tá colocado pra fazer a substituição, pra entrar no jogo. Tá preparado o Wenderson. Mais uma alteração na equipe do técnico Mozart Santos. Vem Bugrão. Troca passes aqui pela faixa direita do gramado. Leandro Vilela. Que beleza, hein, Vilela? É esse o Meu Deus do céu, aí, eu vou falar pra você. Sensa, e é ele que vai sair. Depois dessa também, né, Albertinho? Pelo amor de Deus, né? Vai entrar. Eu também vou falar pra você. Vai embora o Leandro Vilela, amarelado, camisa número 5, e entrou o 20, Iago. Ele que já foi meia, né, na partida passada. E o Wenderson, ele vai entrar o camisa número 23 no lugar do Bruninho, camisa número 27. Então, o Wenderson, camisa número 27, o Wenderson, o camisa número 23, entra no lugar do camisa número 27. A informação para a Prona Alimentos. Técnico mexe lá, comentarista fala que fala. Wagner Ferreira, a entrada do Wenderson e também do Iago na equipe do Guarani. Bem, para substituir o Vilela, qualquer um que entrasse no lugar dele faria melhor. Então, uma alteração correta, sem problema nenhum. Agora, o Bruninho, inclusive está sendo indicado para ser o craque do jogo, foi substituído agora, vamos ver. O Mozart tem sorte
e consegue o empate com essas alterações. Vamos, Guarani, se não der pra ganhar, vamos pelo menos empatar 40 minutos desse segundo tempo. O tempo e o placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista 2023, estádio Neoquímica Arena, o palco do espetáculo, quarta rodada. O placar de emoção tá assim, ó: 2 para o Corinthians, 1 para o Guarani. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Campeonato Pernambucano, Série A1, tivemos hoje Ibis e Salgueiro 0-0. Em andamento, finalzinho de jogo, Sport Recife vai vencendo o Belo Jardim por 5-0. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte boletão. Canais Futebol Interior, a melhor transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe de transmissão melhor que a nossa. 41 minutos, segundo tempo de jogo, momentos finais de partida. Tá caído o Adson, tá caído, na verdade é o Cantígio. O Cantígio, ele Cantígio, acabou o Adson de já entrar, saiu pro lugar exatamente do colombiano. O colombiano tá no chão, viu, Albert? Exatamente, sentiu alguma coisa ali, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira chama. E acho que vai precisar trocar, hein? Então, ele foi dividido ali com ele, parece que ele machucou sozinho, hein? Porque ele dividiu com o Neilton e acabou ali, acho que aterrissando de modo, ou ele estendeu, ou ele estourou ali, ele pôs a mão na parte posterior da coxa direita, não sei se vai dar pra continuar, viu, Lucas de Souza? Pois é, rapaz, tá sentindo bastante ali o Cantígio. O Renato Augusto, que estava próximo da jogada até, já avisou o banco de reservas do Corinthians que não vai dar pra ele. Então, provavelmente vai sair, vai precisar queimar mais uma substituição técnico Fernando Lázaro, que ainda tem no banco de reservas o Bruno Mendes, o Wesley, o Arthur Souza, o Júnior Moraes, o Caetano, o Rafael Ramos e também o goleirão reserva Carlos Miguel, viu, Albert? Enquanto vai aparecendo a torcida do Corinthians ali, né? Tem um Papa, né? Tem um vestido de padre, aí a torcida uma festa, uma festa, né? Arquibancadas do Brasil todo, infelizmente ali e vai não entrar vai dar pra ele, vai entrar o Bruno Mendes. Então, Bruno Mendes, camisa número 25, vai entrar no lugar do 24, Cantilho. Então, Bruno Mendes, o número 25 é no lugar do número 24. E ali, né, quando a bola tava parada, ali o Mozart Santos passando ali, né, instruções para os seus comandados. Quem sabe, né? É uma palavrinha mágica. Né? Momentos finais de jogo, desce o Guarani com Iago. Deixa de lado da parada com o Jamerson. Jamerson volta o lance na zaga, na quarta zaga com o Luciano Castan. Luciano Castan para, pensa, pisa, olha, frula, penteia, abre bola na ponta esquerda com o Jamerson. Jamerson domina intermediária, campo ofensivo, daí para Wenderson. Wenderson pra cima da marcação do Juliano. Chega a cobertura do Renato Augusto, toma. Lançamento para Roger Guedes de letra, bonita jogada com o Juliano. Puxa o Corinthians, Juliano adiantou demais. Chega a cobertura do Lucão. Boa partida do Lucão, apesar dos pesares, fazendo uma boa partida, o camisa 3 do Bugre. E já liga a jogada na ponta esquerda com o Speedy Jamerson, encara a marcação do Renato Augusto, volta a jogada com o Wenderson, mais atrás com o Iago, volta o lance na esquerda com o Jamerson, de novo com o Iago na ponta esquerda, toca curto o Guarani, vem com o Iago na ponta esquerda para Rafael, encara a marcação do Fagnerson, mais você, Rafael, soltou para Wenderson, tabela com o Rafael, é agora, Rafael tocou no meio, o Neilton fechou em cima da zaga, bateu, rebateu, o Neilton foi pro chão, ficaram pedindo pênalti, e aí o Fagner toma, aposta a bola, sai na boa com o Renato Augusto, que despacha, manda pra frente, rebote e volta com o Iago, o árbitro vai dar falta do Fagner, vai dar falta em cima do Fagner lá pela ponta direita, Albertinho. Não sei não, hein, jogada pelo lado esquerdo ali, o Rafael, hein, Rafael passou como que quis, né, e entrou na grande área, achou ali o Neilton vindo cortando pra poder armar o chute, quando ele fez o toque, ali o Fábio Santos usou toda a sua qualidade, né, o Fábio Santos foi inteligente, né, fez a leitura, já veio travando o Neilton que ainda está pegando o ritmo de jogo. Se o Neilton estivesse inteiro, eu duvido que o Neilton não tivesse feito gol, não tivesse chego antes que a zaga do Corinthians. Bela chance do Guarani, e vou falar pra vocês, se o Guarani jogar todas as partidas assim, tem um belo futuro no campeonato. A gente fez a conta aqui 12 pontos, mas 12 pontos é pouco, né? O Guarani com certeza tem condição de fazer mais se continuar jogando dessa forma. Exatamente, e torcer para os seus amigos, né? Os seus amigos rivais, principalmente do seu grupo. Os seus amigos de grupo, né? Esses amigos de grupo, principalmente tá com ponta aí, não pontuar. Então a minha conta é, os outros não pontuam, se a gente pontuar, eles podem pontuar, com empate, tá? Muito bem, Wagner Figueira, momentos finais de jogo, 2-1 para a equipe do Corinthians. Daqui a pouquinho você fala porque 20 mão lá pela direita com o Roger Guedes. Encara a marcação do Luciano Castan. Roger Guedes dominou, parou, pensou, tirou um pouco a velocidade da jogada, volta com o Renato Augusto. Daí para Roger Guedes, recuou errado. Rafael tomou, tentou ligar a jogada com o Iago, a bola bateu, rebateu, voltou pro Corinthians, deu sorte de mão, vem com o Renato Augusto. Faz o break para cima da marcação do Jamerson, daí para Roger Guedes, troca passes, roda a bola, mais 7. Mais 7, que é jogo, Luiz Flávio de Oliveira, momentos finais, Wagner Ferreira, 2-1 pro Corinthians. Melhorou bem o Guarani ainda. Tem chance com esse tempo de acréscimo aí, pode até beliscar o segundo gol. Mas, inclusive, com opções do técnico Mojo. Teve opções de mexer para melhorar o time do Guarani e melhorou. Mexeu corretamente. Daqui a pouco a gente comenta aí como é que foi a performance do
do Abobrão, né? Como é que é o nome dele? É o Mozart Santos. Mozart Santos. E vem Corinthians, vem com o Romero, botou na frente, encara a marcação do Iago, daí pra Roger Guedes na ponta direita, tentou a jogada, Iago. Fecha a porta pra ele, fica com a posse da bola ali pela esquerda, tava pressionado, saiu jogando errado. Renato Augusto dentro da grande área, linda jogada. Um pra lá, dois pra cá, abriu na ponta esquerda pra Juliano, atenção. Tentou a jogada Juliano, deixou a bola passar, ficou na ponta esquerda, linha lateral da grande área, leva a jogada na linha de fundo, pra cima do Neilton, ele volta com o Fábio Santos, de primeira com o Rony, volta o lance com o Fábio Santos, autor do segundo gol corintiano. Vem cruzamento, bola no segundo pau, sobe Luciano Castan, tira. Entrava livre o Romero pra tocar de cabeça. Rebote volta com o Roger Guedes aí pra Fagner, intermediária, campo ofensivo, pra cima do Wenderson. Fagner com um compasso de espera, ele carregou na contramão, volta a jogada mais à frente com o Roger Guedes pra Fagner, sai a tabela ali pela direita, a bola sai. Na bola sai, vai pela linha de lado, lateral bola pra equipe do Guarani lá pelo lado esquerdo e o Carlos Eduardo Lemos Matosinhos, e daqui vai dar empate aos 46 minutos, já temos 46,5, você acompanha no relógio digital dos canais de Futebol Interior, 2-1. Então nas previsões daí do Carlos Eduardo Lemos Matosinhos, o Guarani faz o gol agora, quem sabe? Já pensou? Ia ser legal demais um ponto conquistado aí na Arena Corinthians. Vamos Guarani, se não der pra ganhar, vamos pelo menos empatar. Sai jogando o Bugrão ali pela ponta direita, campo de defesa com o Lucão. Lucão fazendo uma excelente partida, uma partida muito segura do Lucão, daí pra Iago, Luciano Castan, partiu em velocidade ali pela meia, soltou pra Neilton, daí pra Richard Rios, o passeio um pouco mais esticado, ele ainda assim conseguiu alcançar, Diogo Matheus faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, Fagner. Sobe, toca de cabeça, tira, a bola volta pra equipe do Guarani, ele pela esquerda, Jamerson dominou, pra cima dele, Speed Jamerson, daí pra Rafael, só mais você, Rafael, encara a marcação do Fagner, devolveu pra Jamerson, cruzamento, a bola vai direto pela linha de fundo, só tiro de meta a favor do Corinthians aí, mas chegou de novo o Guarani, Alberti. O Guarani vai tentando, né, ou pelo lado direito, ou pelo lado esquerdo, agora o Speed Jamerson, essa partida aqui, ele veio, né, de duas partidas apagadas, né, essa aqui está sendo muito voluntarioso, está participativo, e ali o Rafael com ele, né, fez o casamento perfeito nesse segundo tempo, né? E o Guarani tenta mais uma vez a bola alçada da grande área. Agora, se o Gênison ficar ali, né, encostado no Gil, ele não vai brincar com a bola hoje, né? Tiro de meta para a equipe do Corinthians, vai mandar para frente o goleirão Cássio. Goleirão Cássio, camisa 12 do Timão, manda para frente, a bola sobe, desce, cai na metade do campo, passa pelo Roger Guedes, vai ficar tranquila com o Luciano Castan. Ele deixa de lado com o Diogo Matheus domina, 2 toques na bola, achou o Lucão volta a jogada com o Diogo Matheus, parte direita do gramado, campo de defesa do Bugre. Ele recalcula a rota, rebobina a fita, volta a jogada com Maurício Kozlinski. Lucas. Pois não, Claudinei Corsi. Rafael Chicão aqui, mandando um abraço pro Albert, hein? Opa, grande Rafael Chicão, Albert. Rafael, primão, beijo no seu coração, é corintiano roxo esse menino. De 4 costados. Exatamente. Muito bem. Vem Richard Rios no giro. Flynn deixou o Rony falando sozinho, partindo na velocidade. Pra cima deles, colombiano. Você joga de terno e gravata. A nação bugrina confia em você, Richard Rios. Ele preferiu voltar a jogada com Iago. Iago domina. Deixa de lado com o Neilton. Neilton caindo mais por dentro agora. O camisa número 7 do Bugrão. Muita expectativa em cima dele também. Achou Richard Rios na ponta direita para Diogo Matheus. O passe foi curto. Deu chance pro Fábio Santos chegar, dá um carrinho na bola, ela sai pela linha de lado. Apreensivo o Mozart Santos, o Guarani insiste no ataque e vai pra cima do Corinthians, fazendo um jogo de igual para igual dentro da Arena Corinthians. Apesar do resultado, o Guarani teve sua chance para empatar o jogo. E vem com o Neilton, tentou o drible, ele se livrou da marcação do Balbuena. Vem Rony na cobertura, tira. Bruno Mendes acabou de entrar, abre bola na ponta direita com o Roger Guedes, daí pra Renato Augusto. Renato Augusto dominou, foi desarmado pelo Rafael, volta a equipe do Guarani. Vem com o Lucão deixa na meia com o Iago, curto a jogada com o Diogo Matheus pra cima, Guarani. Eu quero rede, Bugrão. Eu quero empate, Guarani. Se não der pra ganhar, vamos pelo menos empatar no finalzinho. Aí com o Richard Rios tentou o giro. Opa! Tentou o giro, foi desarmado, ficou no chão, o árbitro mandou seguir. Vem Corinthians, com Renato Augusto, lançamento para Roger Guedes, posição legal. Olha o Roger Guedes na habilidade para cima do Jamerson, pra lá, 2 pra cá, invadiu a grande área. Roger Guedes mais um drible, nova finta, tá sozinho, pede bola, Romero no segundo pau, ele preferiu tocar curto com o Renato Augusto. Volta o lance com o Roger Guedes, e agora sim o árbitro marcou impedimento. Na verdade, no começo da jogada, né? É que chegou só agora. Demorou uma eternidade para marcar esse impedimento, o auxiliar número 2 lá, o Diego Morelli de Oliveira. E eu vou falar coisa pra você, viu? O Corinthians, ele está jogando aí pra manter o resultado, né? Se o Guarani... É que assim, o Neilton falta perna pra ele, né? Porque eu vou visivelmente fora de ritmo. Exatamente, né? Eu vou falar pra você. Se o Guarani apertasse um pouquinho, tivesse um pouquinho mais de pulmão,
Empataria. Empataria, mas tem tempo ainda. Mais 2 minutinhos, mais 2 voltas no relógio. Dá tempo, Guarani. Pra cima deles, Bogrão em busca do empate. Vem colocando o Cão lá na ponta esquerda do campo de ataque. Agora com o Luciano Castan. Luciano Castan olhou pra dentro da grande área. O Genison pediu. Manda essa bola na área. Tenta o passe no meio. Passe totalmente equivocado. Passa pelo Wenderson. Fica de graça pro Rony. Bola aberta na ponta direita. Sai o Corinthians do campo de defesa. Fagner manda pra frente. Passou ali pela primeira linha de marcação do Guarani. Volta a equipe. Volta na cobertura. Luciano Castan consegue tirar na sequência. O Jamerson consegue no arremesso lateral para a equipe do Guarani, ainda no campo de ataque. 40 e... já passamos, na verdade, dos 50 minutos. Quase 51 desta segunda etapa. 51 minutos nos aproximando. Mais uma volta no relógio. Vamos lá, Guarani. Vamos empatar esse jogo, Guarani. Bola na meiga direita com Neilton. Neilton dominou, voltou com Diogo Matheus. Diogo Matheus na ponta direita para Richard Rios. Para cima do Fábio Santos. Todo na defesa do Corinthians. É só coração agora, Guarani. Cruzamento para Genison de cabeça. Vai lá, Cássio. Faz a defesa no centro da meta, cruzamento pela direita do Diogo Matheus, achou o Genison na marca penal. Fez a defesa o Cássio, cabeçada fraca do Genison, mas chegou o Guarani no finalzinho do jogo, Albertinho. É, pelo lado direito, né? Ali ele, né? Richard Rios junto com o Diogo Matheus fizeram a dobra e ali o Diogo Matheus, hein? Mandou a bola na cabeça do Genison. Ali tava a marcação do Fagner em cima, é verdade. Ele não pegou em cheio, acabou cabeceando no meio do gol e ali o Cássio fez a defesa, né, facilmente. Eu vou falar pra você, se o Genison tivesse ali com um pouquinho mais de velocidade, mais força, ali o Guarani poderia ter empatado o jogo. A informação para Prona Alimentos. Momentos finais, segundos finais de jogo. Vem Guarani, vem com o Lenilton pra cima da marcação do Juliano. Ele foi pro chão, deu carrinho, mas na bola, segundo a arbitragem, no momento que trila o apito árbitro. Não deu tempo nem do último ataque do Guarani. Termina o jogo na Arena Corinthians. Na Neoquímica Arena em Itaquera, 2 para o Corinthians de virada. Gols de Roger Guedes ao 47 da primeira etapa e aos 6 do segundo tempo, Fábio Santos, 1 para o Guarani. Gol marcado pelo Bruninho logo no primeiro minuto de jogo. Derrotada a equipe do Guarani de virada por 2-1 e agora começa a pensar na próxima rodada do Guarani. O Corinthians, por sua vez, consegue a segunda vitória no Campeonato Paulista, jogando em seus domínios. E vem aí, para a análise desta partida, o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 9 da noite, mais 58 minutos, começando aqui o fim de jogo. Canais Futebol Interior, repercutindo a derrota do Guarani. Não deu para o Bugre na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Guarani 1, destaque do repórter Albert Cavalcante. É, o Guarani lutou, né, de igual para igual contra o Corinthians, porém, entretanto, o Corinthians saiu vencedor, venceu de virada por 2-1. O Corinthians, né, que agora está aí no seu grupo, né, na primeira colocação com 7 pontos, né, e o São Bento em segundo com 5. E o Guarani, com essa derrota, ele continua, né, na segunda posição com 4 pontos. O São Paulo ainda que não jogou com 5 pontos. E o Guarani, né, se for demonstrar esse futebol, né, durante a temporada, Claudinei Corsi e amigos dos canais Futebol Interior, o Guarani soube lutar, soube jogar, porém, entretanto, jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Quando vamos ouvir aí o Luciano Castan. Contra o Corinthians, vocês saíram na frente, mas saem de Itaquera com nenhum ponto. Aonde pecou o Guarani na partida de hoje, na tua opinião, Castan? Exatamente. Nosso objetivo era fazer um grande jogo, fazer o que a gente treina, competir de igual contra a equipe do Corinthians. Conseguimos fazer isso no começo da partida, né? Conseguimos fazer o gol rápido, mas depois eles conseguiram anular nossas ações, nossas movimentações. Conseguimos ajustar um pouco depois no segundo tempo, mas infelizmente saímos daqui sem nenhum ponto, mas parabéns à nossa equipe, foi aguerrida. A gente podia ter feito um gol agora também no final da partida, mas agora é esfriar a cabeça e dar sequência no trabalho. É isso aí, o Luciano Castan, Luciano do Bem, é isso mesmo, como estávamos falando, né? O Guarani foi de igual para igual contra o Corinthians, o Guarani tentando aí a sua vitória, o Guarani tentando aí até mesmo apagar, né, a má atuação em casa contra o Ituano e deixou, né, tudo em campo. E quem sabe, né, o Guarani para as próximas partidas que tire de exemplo a partida contra o Santos e também a partida hoje contra o Corinthians, contra os times maiores, o Guarani consiga aí se achar no campeonato, Claudinei Corsi.
Legal, este Albert Cavalcante volta daqui a pouquinho com mais destaques do jogo aí. Wagner Ferreira, o seu teaserzinho, o seu destaque. O Guarani acabou perdendo 2-1, Wagner. Uma derrota que não pode ser lamentada demais não, porque o Guarani fez uma boa partida, teve destaques individuais, pecou no detalhe e acabou perdendo para o Corinthians por 2-1, resultado justo. Agora, eu assisti o jogo Botafogo e Mirassol. Se o Guarani jogar essa bola que jogou contra o Corinthians, perdendo pro Corinthians, olha, vai fazer bonito lá em Ribeirão Preto. Tá muito bem, tá aí Wagner Ferreira, ele volta daqui a pouquinho com as notas do jogo, não teremos a eleição do melhor em campo, o Guarani perdeu a partida, aqui no fim de jogo tem ainda a ficha técnica com o Lucas de Souza, mais destaques com o Albert e as notas do jogo com o Wagner Ferreira. Fim de jogo, canais Futebol Interior, você conferindo aqui a derrota do Guarani 2-1, de virada para o Corinthians. Rápido intervalo e o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior volta já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Rolê. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Futebol Interior. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você que cuida muito bem da sua barba e do seu cabelo. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Claudinei Corsi. 10 horas mais 5 minutos em Campinas, 10:05. Terminou o jogo na Neoquímica Arena, você já está no fim de jogo dos canais Futebol Interior
e nós estamos repercutindo o resultado negativo do Guarani. Saiu na frente logo a 1 minuto de jogo, mas não resistiu à virada do Corinthians 2-1 para o Timão em cima do Guarani. Bom, nós não vamos eleger, como eu disse, o melhor jogador em campo, porque o Guarani perdeu o jogo e quando perde a gente não elege o melhor em campo. Mas pelas notas do Wagner Ferreira, vai dar para saber o que é que o comentarista pensa a respeito dos jogadores que estiveram em ação esta noite na Neoquímica Arena. Portanto, vamos então às notas do jogo com o Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá então começando o Wagner Ferreira com o goleiro Kozlinski. Não foi muito exigido, né, pelo ataque do Corinthians. Vejam que o Corinthians fez 2 gols em que ele não teve participação em nenhum deles. No primeiro, vamos ver aqui o gol de empate 1-1. O gol do Roger estava livre no segundo pau, uma bola que foi virada do Wagner pro Renato Augusto, e depois o Renato Augusto colocou na área, aí sim pegou o Roger livre no segundo pau, só tocou pro fundo do gol, sem participação do goleiro. Agora, quem dormiu no lance foram o Castan e o Gemerson, que não perceberam a presença do Roger ali, e o gol de empate do Corinthians. Então, o Kozlinski quase não apareceu, fez umas 2 defesas no jogo, sem muita dificuldade, vai ficar com uma nota 6. Nota meia dúzia para o Kozlinski. E o Diogo Matheus, que jogava, não jogava, entrava, não entrava, acabou entrando, jogando o jogo inteiro, Wagner. Foi bem no segundo tempo, o Guarani pressionou, merecia até o gol de empate, o Diogo Matheus foi muito acionado ali pela direita, não fez uma má partida não, nota 6 para ele. Meia dúzia também para o Diogo Matheus. E o Lucão, hein, Wagner? Camisa 3 do Guarani. Um dos melhores do Guarani. O Guarani perde o jogo, mas a dupla de zaga foi muito bem. Nota 8 para o Lucão. Nota 8 para o Lucão. Tá aí uma belíssima nota. E o companheiro de zaga, o camisa 4, não ficou atrás. Não ficou atrás. O Luciano Castan também não permitiu quase nada ao ataque do Corinthians. Dominou, tirou a bola da área, saiu jogando. Então, o Guarani encontrou a dupla de zaga ideal. O Lucão e o Luciano Castan vão dar muitas alegrias à torcida do Guarani. Nota 8 também para o Luciano Castan. Legal, tá aí a zaga do Guarani, então, nota 8 para os 2 zagueiros. Pela esquerda, o Jamerson, Wagner. Não foi mal o Jamerson, não. Foi bem acionado também. O Guarani, no segundo tempo, procurou as beiradas do campo, tanto pela direita como pela esquerda. Acontece que lá do outro lado tem um bom marcador, né? Com o Fagner, não dá muito espaço. E o Corinthians também sabe que o Guarani tem uma força ali por aquele lado, não deu muita chance. Mas não foi mal o Jamerson, não. Ficou com uma nota 6,5. 6,5. E o Alan Santos, Wagner Ferreira, que entrou hoje ali para fazer o terceiro homem. É o tal negócio, né? O Guarani não está treinado para jogar no 3-5-2. Então esse líbero aí, ou talvez esse terceiro zagueiro, fica meio perdido ali no campo. O Corinthians não deu tanta pressão assim para ter necessidade desse terceiro zagueiro. Agora, o Mozart também não tem bola de cristal, né? Não ia saber como é que o Corinthians ia se apresentar. Se vinha para cima com tudo, se ia ter muito volume de jogo, então tratou de se resguardar. A ideia foi boa, mas demorou para tirar o Alan Santos. Só foi sair com 25 minutos do segundo tempo, porque a gente já pedia a saída dele, não porque estivesse jogando mal, mas que já não tinha mais função no jogo. Função de que o Corinthians já estava com 2-1 e administrando a vantagem que tinha. Então a gente pediu o Neilton no lugar dele e não deu outro. Alan Santos, nota 5. Nota 5 para o Alan Santos. E ele saiu, deu lugar ao Neilton, Wagner. Olha, o Neilton me parece que foi uma bela contratação do Guarani. Jogador que hábil, né? Ajuda muito, volta para a defesa também. Me parece que não está bem fisicamente ainda. Mas assim que se entrosar com esses demais jogadores aí, vai dar muitas alegrias à torcida do Guarani. Gostei do Neilton, vai ficar com uma nota 6. Leandro Vilela. Leandro Vilela é o tal negócio, né? Dureza, Wagner. O Mozart morre de amores por ele, né? Todo mundo vê que é um jogador muito limitado. Quando precisa dar um passe um pouquinho mais adiantado, não consegue. Não é da característica dele. Então é um jogador que só se defende e olha lá. Demorou, olha. E ele foi até 40 minutos do segundo tempo para ser substituído. Nota 4 por Vilela. E entrou o Iago. Não teve tempo de aparecer, né, Claudinei? Sem nota. 40 minutos do segundo tempo. Vamos dar uma nota 4 aí pelo pouco que andou em campo nota, ali. Então, 4. Isso. E o Richard Rios, Wagner Ferreira? Olha, ele foi muito bem contra o Santos, não tão bem contra o Ituano. Ele está naquela dúvida. Sou o substituto de
Giovanni Augusto ou não? E não fez uma coisa nem outra. Hoje não esteve aquém do que ele pode render. É um jogador que tem potencial. E criou algumas chances, mas prende muito a bola. Eu acho que em alguns momentos, se ele pega e toca rápido, ele seria muito mais útil para o Guarani. Entre essas e outras, nota 5 para o Richard Rios. Nota 5. E o Bruno Michel, Wagner? Olha, fez o gol, não, participou de jogadas de ataque do Guarani no primeiro tempo, chutou a gol, no segundo desapareceu, não apareceu tanto, até que foi substituído. Mas eu gosto do Bruno Michel. Pela direita ali é um jogador que pode ser mais útil, bem mais trabalhado. Ele tem que ser orientado ali, porque só na hora que ele dá o corte, que ele tem uma certa habilidade, já botar essa bola na área. Não tem nada de ficar com um toquinho curto, procurando a chegada do lateral, ou até de um meia. Então ele, como jogador de beirada de campo, tem a função de limpou, põe na área, que aí a função é do centroavante, né, de quem vai chegando de trás. Mas Bruno Michel, nota 6. Meia dúzia, e ele saiu, deu lugar para o garoto Rafael. A gente notou muita juventude, o cara é novinho, né? Não tem muita experiência, pode ter sentido, né? Uma neoquímica lotada, o Guarani precisando fazer o resultado, não fez. Ele jogou aberto lá pela esquerda, mostrou alguma qualidade, pode ser melhor aproveitado, mas hoje fica com uma nota 5. E o Bruninho, Wagner? Bom, Bruninho, né? Bom, fez o gol, bem posicionado ali para fazer a abertura do placar contra o Corinthians, fez um belo gol, ajudou muito na marcação, jogador hábil também, procura seus espaços, gosto muito do futebol do Bruninho. Vai ficar com uma nota boa, Claudinei, nota 7. Nota 7 para o Bruninho. E entrou em seu lugar o Wenderson. Sem tempo para aparecer, né? 40 minutos do segundo tempo. Nota 4? Nota 4 aí pela participação. E o Nicolas Careca hoje, Wagner, que ficou até o intervalo, não é isso? Eu estava vendo aqui nas redes sociais, inclusive no nosso grupo, né? Não sei se foi o Marcelo ou o Carlos, dizendo que o Nicolas não tem muita habilidade, mas corre muito. Ele corre mais que o Gênison. Ele se movimenta, procura espaço, mas não tem habilidade nenhuma. É jogador de ficar ali como... Se chegar a bola dentro da área, de frente, fica ali, sem goleiro e sem zagueiro, ele faz o gol. Aí ele faz o gol. Então é esse tipo de jogador que é o nosso Nicolas Careca. 4 para ele. E entrou em seu lugar o Gênison. Conseguiu ser pior, né? Nota 3 para o Gênison. Também não vinha bola para ele, né? Os cruzamentos o Gil tirava todas ali, então ficou difícil ali para o ataque do Guarani. Nota 3 pro Gênesis. E a nota do professor hoje, Wagner, o Moza? Ele não foi mal, né? Tentou, com o início de jogo, uma estratégia mais defensiva. E tentando, com a posse da bola, jogar também. E olha que conseguiu, abriu a contagem, andou segurando o Corinthians até um bom tempo. Mas depois o Corinthians, com seu volume de jogo, acabou virando o jogo e merecendo a vitória. Não teve culpa assim na derrota. Vamos falar, não, o Moser errou. Não errou, não. Ele procurou acertar, fez as alterações que tinha que fazer, demorou muito para tirar o Vilela. Teimoso, como sempre. Então vai ficar aí. Perdeu o jogo? Vai ficar na média, nota 5. Nota 5 para o Moser. O jogo, quanto que valeu? Gostou do jogo, Wagner? Gostei do jogo, sim. Cheio de alternativas, né? O Corinthians crescendo, o Guarani crescendo no final. 3 gols. Então um jogo aí que deu para divertir bastante, né, Claudinei Corsi? Vamos ficar com uma nota 6 para o jogo. Legal. E para fechar, Luiz Flávio de Oliveira, Wagner? Foi bem o seu Luiz Flávio de Oliveira. Ele tomou por iniciativa não truncar muito o jogo. Então, pancada daqui, pancada de lá, e deixa a bola rolar, ninguém pode reclamar. Teve uma hora que deu uma de zagueiro do Corinthians, tirou de cabeça. Aliás, ele teve 2 passagens no jogo de hoje. Levou um capote, né? Um capote. Um capote ali, correndo no meio do campo, acabou caindo. E aquele ataque do Guarani, que a bola bateu nele, prejudicando o Guarani. O seu Luiz Flávio de Oliveira tem 46 anos, ele mora em Cruzeiro e é representante comercial. O Anderson José de Moraes Coelho tem 49, velhão, né? 49 anos, né, Claudinei? Eu, então? Modo de falar em termos de arbitragem, né? Que com 50 anos, tá certo. Com 50 anos o cara tem que parar. Parece que aumentaram um pouco a média agora. Tem gente aí com mais idade.
o Weber, Roberto Lopes. parece que é Vin Diesel? O 51, Não, esse não é o Vin Não, Diesel, Vin não. Diesel Sim, mas o era Vin Diesel também. Mas Por agora conta não da é careca, mais. mas agora não é mais. Então, 49 anos por Bandeira 1, ele tem o apelido de Tilico. Ele mora em São Paulo. Tem Até o apelido do cara, você descobre, Wagner? Tilico. A gente CPF, RG? vai fuçando. Ele é organizador de eventos na capital paulista. E o outro Bandeira, olha, muito boa arbitragem, hein? Ninguém reclamou de arbitragem, só o Renato Augusto que reclamou que estava sendo muito caçado. Falou, pô, 1, 2, 3, 4, mas é critério do árbitro, ele não deu de um lado, não deu do outro também. Bandeira número 2 é o Diego Morelli de Oliveira, 37 anos, ele mora em Lins e tem uma firma de ele é microempresário, como é que fala? MEI. Microempresário individual. Ele tem uma firma de organização de eventos na cidade de Lins. Olha, parabéns pela arbitragem, foi muito bem. Nota 7 para a arbitragem. Legal, muito bem. Tá, então as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, eu aproveito então para pedir o destaque final de Albert Cavalcante, o Guarani que volta a campo no sábado, nos embalos de sábado à noite, não é isso, Albert? É isso aí, Claudinei Corsi, sábado, hein, Botafogo e Guarani. O Guarani joga mais uma partida fora de casa, né, contra o no estádio Santa Cruz, na casa do Botafogo, às 20h40, com a cobertura total dos canais Futebol Interior. O Corinthians joga, né, pela 5ª rodada contra o São Paulo, né? Na próxima rodada, o Corinthians visita o São Paulo fora de casa, no estádio do Morumbi, às 18h30. A classificação do momento, né, no grupo do Guarani. O São Paulo em primeiro com 5 pontos, né? Em segundo, o Guarani com 4. Mirassol e Água Santa com 1 ponto cada. Lembrando que os dois não jogaram ainda. Resumindo, olhando até mesmo, né, os outros grupos, né, se o campeonato terminasse hoje... O que aconteceria? Se o campeonato Mirassol hoje, e Água Santa seriam rebaixados. Se meu pai não casasse com a minha mãe, eu não nasci. Exatamente. Porém, entretanto, você dando aquela passada rápida nos outros grupos, né, por exemplo, do Corinthians, o Corinthians com essa vitória foi para 7 pontos, primeiro do grupo C, o São Bento é o segundo do grupo 5. Os que estão abaixo no grupo da Morte, que é o grupo D, né? Todo mundo 6, 5, 5, 5, 4. Estamos aí fazendo a mini meta nossa aqui de 12 pontos. Não sei não, viu? Eu não sei não se com 12 pontos, dependendo dos resultados do RB Bragantino, da Inter de Limeira, do Mirassol, do Água Santa, se 12 pontos esse ano vai dar para salvar. Então, por mais que o Guarani aí esteja, né, aí a projeção de nós fizemos aí de mais 3 vitórias, vamos ficar de olho e começar a secar já, viu? Olha só, hein? Vamos começar a secar os nossos adversários, principalmente nosso grupo, porque eles não pontuem enquanto nós não pontuarmos, né? Se o Guarani começar a ganhar... eles jogam... Eu vou ver aqui as partidas, né? As próximas partidas, que quem é bom da partida aqui é o Lucas de Souza, né? Opa, vamos lá. As partidas do Lucas de Souza, porque aqui vamos ao vivo e a cores aqui. As próximas partidas que só eu peguei aqui só do Campeonato Paulista, na próxima rodada. Vamos lá, Red Bull e Ferroviária essa aqui, jogam amanhã. Isso. Ituano e Palmeiras, Santo André e Botafogo, Santos e Água Santa, né? O Água Santa que está no grupo do Guarani joga na Vila Belmiro contra o Água Santa. E o Mirassol joga contra o São Bernardo em Mirassol. Então tem que torcer pro Santos e pro São Bernardo. E pro São Bernardo, exatamente. E o Guarani... Santo pra todo lado. Exatamente. Santo, São Bernardo. Lembrando que o Guarani fez, ou vai fazer 2 partidas seguidas fora de casa, né? Hoje contra o Corinthians, sábado contra o Botafogo. Mas em compensação, tem 2 dentro de casa, né, Albert? Isso. Contra Bragantino. O Bragantino. E Portuguesa. Então é assim, tem que pontuar o mais rápido possível, já pensando em... Vamos primeiro, como diz o Claudinei Corsa, né? Os times de Campinas primeiro têm que procurar se manter e que se caso, né, subir alguma coisa assim, né, é bônus. Então vamos procurar se manter. Então eu acho assim que 12 pontos já tá meio perigoso, viu? Tá muito bem, Albert. Nos encontramos novamente no próximo sábado. Exatamente, Claudinei Corsa, um abraço a toda... Sábado você não tá de folga não, né? Não, sábado eu tô aqui. Tem aniversário de ninguém? Não, sábado não. Tem festa de casamento? Não, tem festa de casamento, não. Sabadão eu tô aqui. Vocês são corneta, hein? Rapaz, não, sabadão estou aqui, tá? E quero agradecer a todos a nossa audiência qualificada. Um abraço, um beijo no coração de todos, viu? Legal, este Albert Cavalcante reportou aqui, Corinthians 2, Guarani 1.
Vamos já direto com o Wagner Ferreira, então passando a régua aí, Wagner. Guarani perdeu 2-1 de virada, né? Começou marcando a 1 minuto do primeiro tempo. Dava a impressão de que ia para cima do Corinthians, ia trazer 3 pontos, mas o Corinthians virou. E agora tem, como você já disse, o Botafogo em Ribeirão no sábado. Wagner? Uma derrota que não é para deixar o torcedor do Guarani desanimado, não. Uma bela apresentação do Bugre esta tarde na Neoquímica Arena, diante do Corinthians, que se... Esta noite, né? Esta noite, à noite, exatamente. Tá escuro lá fora já. E então, diante de um Corinthians que não é lá um primor de técnica, mas sempre é perigoso dentro de sua casa, com sua torcida, aquele negócio está todo mundo cansado de saber. Uma bela apresentação no Guarani, embora a derrota, e se jogar o que jogou hoje, e reeditar aquilo que jogou contra o Santos, não foi lá grande coisa, porque o Santos também está naquela draga. Ele tem condições de conseguir o resultado positivo lá em Ribeirão Preto. Lembrando que Giovanni Augusto deve estar de volta, né? Não será possível que pela terceira vez, terceiro jogo de fora, né? O Giovanni Augusto tem quantos anos, hein? Sabe? 33 Quem sabe? por aí, né? Vou apurar rapidamente aqui, mas é fácil de ver. Viu? Aquele campo que pegou, né? O Bruno José também, que correu demais, né? Os caras não... Agora eu estou comparando o Bruno José e o Bruno Michel praticamente com a mesma qualidade. Se não jogar um, jogar o outro, fica do mesmo tamanho. 33 anos, Ney. 33, né? Então, olha, torcedor do Guarani pode confiar no time. Eu acho que... Porque agora o nível deve cair um pouquinho. Vejam os adversários que vem pela frente aí. Botafogo, RB Bragantino, que tomou um pau da Lusa lá no Canindé, e a própria Portuguesa, que jogando dentro do brinco, é evidente que o Guarani tem condição de vencer. Tem Inter de Limeira, tem São Bernardo, tem Ferroviária. O piorzinho é o último, né? Quem é? Guarani e Palmeiras. Mas é isso aí, Claudinei. Mas então o torcedor do Guarani não precisa se preocupar, Wagner. Não precisa se Sábado preocupar, ganha não. o jogo. Olha, se vai ganhar é uma outra história, mas se reeditar o que jogou hoje, o que jogou contra o Santos e até uma boa parte do jogo contra o Ituano, olha, o Botafogo que abre o olho, vai perder lá dentro de Ribeirão Preto. Muito bem, Wagner. Grande abraço para você, então. Muito obrigado pelos comentários e até sábado. E um bom fim de semana a todos. Até mais. Bom fim de semana. Terça-feira hoje, Wagner. Eu tô pensando que é sábado. Então, tá meio louco. Fala boa tarde, bom fim de semana. Então, uma boa semana. Boa fome semana, o problema, Wagner. aí. Fome. É fome. Vai ter alguma coisa depois? Meu Deus. Vamos lá. Ótimo fim de semana na terça-feira. Pô, tô pensando que é sábado. Dona Salete, ajuda o homem, Dona Salete, ajuda o homem. Eu remedinho. Dá o remédio para ele. Tá muito bem, então em 30 segundos para Prone Alimentos você confere a ficha técnica completa de Corinthians 2, Guarani 1. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Vou avisar o pessoal da Eletrolar que já pode fechar, não precisa ir amanhã não, já que é sábado, quarta, né? quinta, sexta e sábado já tá liberado. Tá emendado. Vamos pra ficha técnica do jogo. A equipe do Corinthians, escalada pelo Fernando Lázaro, de Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos, do Queiroz, depois Juliano, Maicon, depois Rony, Adson, depois Cantilho e depois Bruno Mendes, rapaz. E Roger Guedes e Yuri Alberto, depois o Romero. Ainda no banco de reservas, o técnico Fernando Lázaro contou com Carlos Miguel, Rafael Ramos, o Caetano, Júnior Moraes, o Matheus Bidu, o Wesley e o Arthur Souza. Já o Guarani veio escalado pelo técnico Mozart Santos com Kozlinski, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho e Jamerson, Leandro Vilela, depois Iago, Alan Santos, depois Neilton, Richard Rios na frente, Bruninho, depois Wenderson, Nicolas Careca, depois Genison, Bruno Michel, depois Rafael. Ainda no banco de reservas, o Tônio, o Lucas Marques, o Mike, o Alvarinho, o Lima e o Theo. Arbitragem do jogo, o senhor Luiz Flávio de Oliveira, assistido pelo Anderson José de Marques Coelho e o Diego Morelli de Oliveira. O quarto árbitro foi o Márcio Matos dos Santos e o VAR, o senhor Márcio Henrique de Góes. Gols da partida, logo a 1 minuto de jogo,
jogo após jogada boa pela ponta direita, tabela do Bruno Michel com o Diogo Matheus. Cruzamento, a bola passou pelo Nicolas Careca, sobrou pro Bruninho, livre, leve e solto, fez 1-0. O Corinthians martelou, empatou o jogo com o Roger Guedes no fim da primeira etapa, após um cruzamento do Fagner, que encontrou o Renato Augusto na esquerda, ele cruzou rasteiro e o Roger Guedes empurrou pro gol vazio 1-1 e logo no começo do segundo tempo, em mais uma jogada pela direita, um cruzamento do Juliano, encontrou o Fábio Santos no costado do Diogo Matheus, ele de cabeça de peixinho deu números finais à partida desta quarta rodada, Série A1 Campeonato Paulista, lá na Neoquímica Arena, neste dia 24 de janeiro de 2023. Claudinei Costa, ficha técnica completa de Corinthians 2, Guarani 1. Bem, Lucas de Souza, até sábado. Na verdade, até amanhã, né? Não, Você me vê até amanhã. Mas aqui nas jornadas dos canais de futebol interior, até sábado, se Deus quiser, com Botafogo e Guarani. Claudinei Costa, a você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, honra da sua presença. Até mais. Fui! Este Lucas de Souza, que narrou aqui Corinthians 2, Guarani 1. Agora são 10 da noite mais 27 minutos. Estamos colocando um ponto final no nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. 10 da noite mais 27 minutos. (10h27), ponto final também na nossa jornada esportiva desta terça-feira, hoje dia 24 de janeiro de 2023. Você acompanhou Corinthians 2, Guarani 1. Corinthians venceu de virada com a narração de Lucas de Souza, comentário de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Nós falamos aqui para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Potil, puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lembrando que amanhã, a partir das 18 horas, tem jornada esportiva para Ponte Preta e Monte Azul. Estádio Moisés Lucarelli. A jornada a partir das 18, a bola rola às 19 horas, com a narração de Carlos Corsato, comentários de Frank Francisco e as reportagens de André Luiz. Mesa de áudio e vídeo hoje a cargo de Felipe Marques, a coordenação de esportes de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Claudinei Costa, agradeço o carinho da sua audiência. Muito obrigado mesmo no Facebook, no YouTube, no app para Android, no nosso canal de áudio, no Radiosnet. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se cruza por aí, pelos caminhos da bola. Um grande abraço, tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.